O Banco Master, para mim, não é um caso que começou em novembro, né? Olha, tem um banqueiro aí que tá, primeiro, vivendo de forma muito extravagante, mas além disso, começaram a surgir algumas informações sobre a tentativa que eles fizeram de vender títulos, letras financeiras para a Caixa Econômica. Eu cheguei a conversar com o Daniel Vocaro e ele foi bastante claro, o plano dele era vender R$1 bilhão para a Caixa. Como é que chegam essas informações? Porque também pode ter gente mal intencionada que vai te falar, ó, tem um furo aí pra você e vai... Pô, como é que você checa isso aí? Cara, muita coisa a gente fica sabendo que a gente não pode publicar. Tem um monte de coisa que eu ouvi e eu não vou escrever. O seu interesse é chegar no mais próximo possível do fato. Consegue fazer um paralelo entre o caso Master e o caso Odebrecht? O que esses dois casos ajudam a contar sobre o Brasil? O Odebrecht chegou a fazer um organograma que espelhava o organograma do governo. Então, eles conquistavam os presidentes do Odebrecht que está com o presidente do Brasil. O Vocaro, de uma outra forma, fez parecido. Tinha 580 milhões de reais só de gastos com consultorias. Quando a coisa fica muito grande, você não vai achar um culpado só. Como é que você contaria hoje? O que é essa história do Banco Master? De vez em quando eu faço isso, alguém me pergunta, o que é essa história do Banco Master? O que vai acontecer, né? Se a CPI do Master vai ser criada? É isso, não tem nem na metade da história, não está contada ainda. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão e olha, eu tô muito honrado em apresentar esse episódio de hoje, porque temos mas dois convidados especiais, um desse lado da bancada e um do outro lado da bancada. A gente importou da cidade maravilhosa, trouxemos lá do Rio de Janeiro, Malu Gaspar, uma jornalista com 30 anos de carreira, já fez vários trabalhos incríveis, não só no jornalismo, mas também com livros, né? Sempre recomendo, já foi muito citado aqui no podcast, A Organização, contando a história do Odebrecht, e o mais recente, o Tudo ou Nada, contando a história do Eike Batista. Mas a Malu também tem sido uma figura fundamental no jornalismo, trazendo novidades dia sim, dia também, sobre o caso do Banco Master, algo que a gente vem falando aqui bastante no podcast. Então, o episódio de hoje é para se atualizar, obviamente, sobre um dos escândalos mais recentes do nosso mercado, mas também até como brasileiro, e aí eu repasso o que muitos ouvintes nossos me falaram, Malu, quando eu falei que a gente trazer aqui, é um obrigado que a gente quer dizer, porque a gente sabe a coragem que tem que ter, a disposição, que todo dia tem que ter coisa nova. Eu imagino que deve ter muita gente infeliz com você nesse tempo, então deve ter que enfrentar muita coisa. E muita gente, assim como eu, deve ter aquela curiosidade de, mas como é que é um jornalismo investigativo? Como é que trabalhar isso tudo? Então a gente não só vai se atualizar, mas também quer saber um pouco dos bastidores de uma jornalista investigativa. Então, bem-vindo ao Market Makers, Malu. Oi, Thiago. Oi, Greco. Obrigada por me terem aqui. Não sei se eu vou poder te contar tudo isso aí que você quer saber. Você vai contar o que você pode contar. A gente sabe que... Mas vamos lá. E, bom, ela já falou do Greco, vocês já viram na thumb. Greco, meu querido, fundador do Curioso Mercado, canal que, pra quem não conhece o Curioso Mercado, eu acho um absurdo. A gente já fala um tempão de fazer um episódio em collab. Verdade. E, quando é que a gente vai se juntar pra fazer um episódio? Quando a Malu ia vir aqui, eu falei, não, tem que trazer o Greco, porque além do trabalho espetacular que vocês fazem no Curioso Mercado, vocês fizeram um vídeo documentário sobre a organização. Sim. Que aí já fica a dica, o livro é muito bom, mas ele é longo. Então, para os apressados, tem o documentário, mas vale a pena a leitura e acompanhar o vídeo que o Curioso Mercado faz. Tudo que eles fazem lá é com muito carinho. Quase que, eu não gosto do termo perfeccionista, mas vocês beiram ali ao perfeccionismo de não deixar nenhuma aresta ali. E tem feito um trabalho incrível. Parabéns, também importado, né? Veio lá do Sul, aqui para São Paulo. Sim, então, especialmente pro episódio. Que honra, que honra. Obrigado por honra aqui. É minha, cara. Eu que agradeço o convite, sou um grande fã do Market Makers, da Malu Gaspar, então nem se fala. O vídeo da Odebrecht foi feito com base no livro, né? Então foi, cara, uma honra enorme mesmo estar aqui. Que da hora, que da hora. Só quando eu conheci o Greco foi legal que você tinha acabado de fazer um vídeo sobre o Safra maior lá. O Edmond. Uhum. Eu falei, como é que você fez esse vídeo? O cara ficou muito bom. Ele falou, eu peguei o livro, eu li o livro, montei o roteiro,
peguei as imagens e fiz o vídeo. Falei, pô, mas Como demorou... se fosse simples. Mas demorou quanto tempo isso? Ele, 3 semanas, quase um mês. Eu falei, nossa, ficou um mês inteiro para fazer uma dedicação, mas ficou assim, incrível, assim, ficou... Faça mais, por favor, né? E depois daquele papo, muita coisa rolou. Antes do podcast começar, né, não existe almoço grátis, nem podcast grátis, então temos que dar o recado dos nossos patrocinadores. Primeiro, o Super Coffee, que está aqui com a gente. E, bom, já sou um adepto ao Super Coffee e ele está aqui para ajudar a todos nós aqui a ter uma leitura de contexto, uma clareza para interpretar informações antes de decidir. O Super Coffee se conecta muito bem com esse contexto, como parte da rotina de quem precisa estar mentalmente presente para entender melhor o cenário e tomar decisões mais conscientes. Então, se você quer levar esse ritual para sua rotina, o Super Coffee liberou um cupom exclusivo para a comunidade do Market Makers. Você pode usar Market Makers para ter 10% de desconto no site do Super Coffee. Vai ter aqui na descrição, não sei se vai aparecer um QR Code, mas agora mais um produto aqui na nossa mesa. E tem também aqui a Mamba Water, não é patrocínio, esse aqui é um apoio do Market Makers. A gente abraçou essa campanha de levar água para uma das 750 milhões de pessoas no mundo que não tem acesso à água potável. Então, cada latinha dessa que é vendida, eles se dispõem a levar 1 litro de água potável para comunidades sem acesso. Para você saber mais e também adquirir suas latas, vai lá em mambawater.com.br e desde então nós do Market Makers nos hidratamos e hidratamos os nossos convidados sempre com Mamba Water. Bom, e você, obviamente, se quiser anunciar no Market Makers, mande o seu e-mail para comercial@mmakers.com.br, conversa com a gente. O Igor vai estar muito feliz em receber um e-mail seu para falar sobre ter seus produtos aqui na nossa mesa, na nossa TV, enfim. São mais de 5 milhões de pessoas que nos assistem todos os meses para falar disso. Bom, pessoal, eu não preparei uma super pauta. Eu confesso que eu me diverti, Malu, lendo todos os textos que você publicou desde o dia 18 de novembro, que foi o dia que a fraude na venda de títulos ao BRB levou à prisão de Daniel Vorcaro e outras 6 pessoas, né? Vorcaro, presidente do Banco Master. E de lá para cá, seu blog no Globo tá quase que todo dia tendo um conteúdo novo. Antes da gente falar do que está acontecendo agora, eu queria saber como é que foi esse início do seu trabalho ali, até para a gente entender um pouco da profissão jornalista com um caso desse. Como é que é feito esse match entre estar acontecendo alguma coisa e você começar a repercutir e de repente já virou uma extensão do seu dia a dia? Todo dia você tem que falar alguma coisa sobre o Banco Master. Bom, o Banco Master, para mim, não é um caso que começou em novembro, né? Assim, se você olhar o blog mais para trás, for na busca, você vai achar uma das primeiras matérias que eu fiz sobre o Master em julho de 2024. Eu já vinha ouvindo, né, algumas pessoas já vinham comentando, o Master já era alvo de muito comentário no mercado sobre suspeitas de que o balanço pudesse estar inflado. A gente conversa com muita gente, não só no mercado financeiro, mas também em Brasília, né, desde que eu fiz o livro do Ike, até antes eu trabalhei na Exame durante um tempo, e nessa época eu conheci muita gente do meio empresarial, daí que vem a minha relação aí com gente da economia. E já vinham me alertando, olha, tem um banqueiro aí que está, primeiro, vivendo de forma muito extravagante, muito além do que costuma ser, até mesmo para padrões de Faria Lima. Fica de olho nesse cara, né? Tinha sempre esses comentários, as festas, os eventos, tá gastando dinheiro demais até para um banqueiro que está indo bem e tal. Mas, além disso, começaram a surgir algumas informações, e a primeira vez que eu escrevi uma matéria foi com base numa informação que veio de Brasília sobre a tentativa que eles fizeram de vender títulos, letras financeiras para a Caixa Econômica. A Caixa, nem se fala mais Caixa Econômica, sei lá, Caixa Econômica é uma coisa datada hoje, não fala Caixa Econômica. É tipo o Vale do Rio Doce também, né? Exatamente, o cara já sabe o ano que você nasceu porque está falando Caixa Econômica Federal. Mas aí eram gerentes, a história era... a Caixa, o Vorcaro tentou vender um lote de 500 milhões de reais em letras financeiras com CDI a 125, rendimento a 125% do CDI,
E os gerentes da Caixa responsáveis por aquela área de investimento foram contra e fizeram um parecer bastante razoável, muito ilustrativo, sobre os riscos de se aplicar tanto dinheiro num banco, não só pelo valor que estava sendo aplicado, como pelo tipo de banco. Esse valor, a gente nunca investiu para esse tipo de banco, a gente não tem como, e o texto, para mim, foi muito, muito pedagógico, porque os caras fizeram realmente um mergulho no balanço e foram desde, olha, esses ativos não têm explicação, até os sócios deles são investigados, um dos sócios, que na época era o Maurício Quadrado, é investigado em outras operações, já foi acusado de lavagem de dinheiro, tem tantos processos na CVM, isso é um risco reputacional para nós, foram contra a compra dessas letras financeiras e foram exonerados dos seus cargos, né? Só até deixar aqui registrado, né? O Daniel Cunha Grácio e Maurício Venuscrolo foram os dois especialistas da Caixa. E estão sem cargo até hoje. Até hoje. Eles são funcionários da Caixa, como é que funciona, né? O sujeito é concursado, mas ele tem um cargo comissionado, ele ganha um extra para fazer uma função de confiança, de gerência e tal. Eles perderam esse cargo e não retomaram mais, continuam numa espécie de geladeira lá. Mas depois que a gente publicou essa matéria, o processo realmente foi suspenso. E nessa época eu até cheguei a conversar com o Daniel Vorcaro e ele foi bastante claro, o plano dele era vender R$1 bilhão para a Caixa. E aí, pesquisando, eu fui ver que eles estavam vendendo realmente letras financeiras para vários fundos de pensão estaduais. Eu até comentei sobre isso na Globo News hoje mesmo, porque a gente estava falando das investigações sobre os fundos de pensão. E quando eu fui olhar, já tinham sido vendidos 720 milhões em letras financeiras para o Rio na época, depois foram vendidos mais, hoje está em 1 bilhão o valor aplicado pelo Fundo Rio Previdência nas letras do Master. Tinha Amapá, tinha várias cidades do interior de São Paulo. E aí, quando a gente foi falar quando eu fui fazer uma conversa com ele explicou, foi bastante claro. A gente teve uma restrição do Banco Central no final de 2023, né? Praticamente o banco congelou a possibilidade dele comprar precatórios, disse, olha, você tem tantos precatórios no seu balanço, não dá, você precisa aumentar o capital de verdade, entre aspas, né? Que você tem, um capital... ampliar seu capital, seu laço, para você poder ter tanto precatório. Então, eles tinham que tirar dinheiro de algum lugar que não fosse precatório, que não fossem os que ele já tinha no balanço. Porque o balanço do Master, ele não era um balanço de um banco tradicional, né? Ele tinha muitos ativos que, embora ele tivesse lá um valor, né? Eu posso ter 10 bilhões em precatório. Mas se você quiser vender amanhã o precatório, você não vai vender por 10 bilhões. Você não tem nem mecanismo no balanço que era muito curioso, que era um negócio chamado pré-precatório. Você já ouviu falar nisso? Não. Pré-precatório é um título que ele já ganhou ali a primeira instância, a segunda instância, talvez esteja explicando meio grosso modo, mas o título não tá em fase de execução ainda. Ele já caminhou, ele já teve ali umas vitórias na justiça, mas não é garantido ainda que ele vai ganhar. Ninguém assinou um papel e te deu o cheque para você descontar. Pré-precatório. Aí virou um pré-precatório, e com isso eles estimaram o valor no balanço, que acho que era de 8 bi, não me lembro, na época. E você começa a olhar o balanço assim... Gente, eu sou jornalista, já tem aquela velha piada, jornalista não sabe fazer conta, jornalista é de humanas, né? Então, mas dava para ver, mesmo assim, dava para ver. Os gerentes da Caixa viram que tinha alguma coisa estranha ali, não podemos botar 500 milhões com vistas a botar mais 500 num investimento dessa natureza, não dá. E ali isso começou a me chamar a atenção. A gente depois fez matéria sobre os investimentos dos fundos de pensão, a gente começou a acompanhar. E naturalmente, quando é assim, né, Thiago, Greco, vocês de alguma forma vivem um pouco essa realidade, as pessoas começam a te procurar, começam a te mandar mensagem, começam a dar informação. E eu fui prestando, eu não trabalho sozinha, né, eu tenho uma equipe que me ajuda muito, inclusive nessa cobertura do Master, nós estudamos tudo junto, eu, Rafael Moraes Moura e Johanna Heller, são 2 repórteres excelentes que trabalham comigo, e a gente... seguiu isso muito, vendo os documentos e tal, e as pessoas começaram a mandar informação. Então, eu cheguei a fazer também reportagens antes sobre a divisão que tinha no Banco Central a respeito de liquidar o Master, não liquidar, solução de mercado, não ter solução,
Quando o BRB anunciou a compra do Master, eu fiz um artigo para o Globo dizendo que essa seria, esse caso, essa situação, a situação do Master seria o maior desafio do Gabriel Galípolo no Banco Central. Acredito que está provado que é, né? Assim, hoje é a maior missão dele, é desatar esse nó. Então eu fui seguindo, de modo que quando aconteceu a operação e o banco foi liquidado, tem sempre a surpresa, não sabia que ia ter operação, tem a surpresa. Pô, aconteceu, né? Todo mundo... E muita gente me ligando, pô, finalmente. Então, mas eu sabia o que fazer, né? Aquele caso que você sabe, pô, já sei o que é isso aqui. Vamos apurar, vamos seguir, vamos para tal lado, vamos procurar tais pessoas. Eu sabia o que fazer porque eu entendi o que estava acontecendo. Então é meio essa minha história com o Master. E deixa eu, assim, aí, fazendo essa releitura que eu te disse do dia 18 para frente... Parece até uma série do Netflix, onde cada episódio tem uma coisa nova, você fala, meu Deus, não é possível. É assim também na produção? Porque muito. Assim, você vai lá, dia 18, foi isso. Aí teve os especialistas da Caixa que perderam os cargos, né? Aí no dia 19, a Justiça do Distrito Federal viu indícios robustos de uma organização criminosa com divisão de tarefas, que teria provocado um prejuízo de mais de 10 bi. Aí você fala, caramba, 10 bi. Aí vai do FGC, já havia mandado 38 alertas ao Banco Central sobre os problemas do Master. Aí vai indo, né? O presidente do BRB, que já sabia dos problemas, continua injetando recursos no Master. E cada dia você via, pô, mas não é possível. Aí até chegar nos dias de hoje, né? Com o ministro Dias Toffoli, né, tomando para si a investigação. Enfim, aí... É também assim no seu dia a dia? Demais, por isso que é tão legal fazer jornalismo, porque você está dentro da história, né? É muito... Mas aí como é que chegam essas informações? Como é que é feito um filtro? Porque também pode ter gente mal intencionada que vai te falar, ó, tem um furo aí para você e vai... Pô, como é que você checa isso aí? Cara, apuração, né? Aí é que vem a coisa... É curioso me perguntar isso, porque isso é uma coisa que é o que mais me perguntam nas conversas. Como é que você faz? Como é que você sabe se a pessoa tem um interesse, não tem... Bom, gente, eu acho importante que as pessoas saibam que o jornalismo ele tem um método. Não é assim, eu cheguei, eu olhei, eu conversei, eu escrevi o que eu quis da minha cabeça. Não é assim que funciona. A gente tem um método, uma forma de apurar as informações, né? Para você treinado nisso para a faculdade. Quais são os tipos de fonte às quais você pode recorrer, com quem você deve falar. Você tem sempre uma espécie de classificação da fonte. Bom, essa fonte viu o que ela está dizendo que ela viu. É uma fonte, na faculdade a gente até aprende, fonte 0, fonte 1, a fonte 0 é aquela que estava no fato, a fonte 1 ouviu falar do fato, tem essa aulinha na faculdade de jornalismo, e aos poucos você também vai fazendo a sua própria classificação de fontes, né? Você sabe com quem você pode falar, quem estava na cena, você procura quem estava na cena, tem muita coisa da iniciativa da gente, né? De procurar, você lê o cenário e fala, bom, aqui então, isso tem um pouco da experiência também, né? Você sabe que o Master procurou os fundos de pensão, você sabe que o Master tinha uma discussão sobre ele no Banco Central, aí você sabe quais eram as ligações políticas, porque você já tinha ouvido falar, e você começa a pensar onde você vai procurar informação. Mas nesse caso, tinha muito documento público, tinha, no caso da operação principalmente, tinha os documentos da operação, aí você tem que achar o documento, chegar no documento antes da concorrência, aí também você tem que ter fontes que te ajudem a chegar nesses documentos. Pensa que eu trabalho num blog, então se eu chegar antes da concorrência, 40 minutos antes de publicar, já é um avanço, já corri, então sim. Tudo também tem a ver com a dinâmica do seu trabalho. Mas você perguntou sobre os interesses das pessoas. A apuração, ela serve para isso. Você cruza informação, pergunta todo tipo de detalhe. Eu pergunto muito detalhe, porque eu acho que no detalhe você consegue ver se a pessoa sabe o que ela está falando ou não. E te dá a opção de cruzar essa informação com outra pessoa. Então, se tem uma cena, se tem um assunto, um relato de uma reunião, ou uma informação sobre uma viagem, seja o que for, você pergunta para um, depois você pergunta para o outro, daí você checa. Você tem jeitos também de perguntar para que a pessoa não perceba. Você não vai falar assim, olha, o fulano me falou que aconteceu isso. Você confirma? Não é assim. Como é que foi isso? Você tem que ter um jeito de chegar na informação que cada um desenvolve o seu. Mas enquanto você não tiver segurança de que, dada a quantidade de pessoas que te contou aquele fato,
ou e os lugares onde elas estavam, a posição em que elas estavam, e o tipo de detalhe que elas te deram. E outra coisa, muita coisa a gente fica sabendo que a gente não pode publicar, não está seguro para publicar. Então, de tudo que eu publiquei, tem um monte de coisa que eu ouvi e eu não vou escrever, porque eu tenho responsabilidade, não dá para escrever determinadas coisas. E aí eu acho que com isso você consegue filtrar os interesses, porque interesse todo mundo tem. As pessoas têm interesses, né? Isso faz parte do trabalho. Em tudo que você vai viver, você vai saber que as pessoas que estão falando com você, elas têm interesses. O seu interesse é chegar no mais próximo possível do fato, né? O livro da Odebrecht, por exemplo. Eu ouvi 120 pessoas. E eu fiz um trabalho na época, depois eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas a gente checava. Eu tinha uma checadora que trabalhava comigo e tinha um processo de apuração que também eu fiz uma estratégia, tem isso também, você tem que fazer uma estratégia de apuração. No caso do livro, eu comecei pelas histórias mais antigas e fui para até chegar nas histórias mais recentes, porque eu tinha inclusive fontes que estavam muito velhinhas. Inclusive isso, eu precisava organizar o meu trabalho de forma que eu aproveitasse o máximo possível das pessoas, mas também para que eu pudesse entender o contexto, saber quem é quem, onde que eu vou me movimentar, para quem que eu pergunto o quê, né? Eu estava entrando no universo. O caso Master é a mesma coisa. Tem muita conversa que você faz que não é uma conversa para escrever, não é uma entrevista. Às vezes não é nem off, é tipo, fulano, eu preciso ir aí para você me explicar o que é precatório, pré-precatório. Como é que eu vou fazer uma entrevista com alguém se eu não sei o que é isso, né? E às vezes você sabe, mas você não sabe por que no balanço não está registrado errado. Como é que eu leio isso? O que é um pré-precatório? Eu não sabia. Daí liga para advogado, pergunta, entendi isso. E esse número está correto? Bom, se você for considerar que, não sei, aí você começa a conversar com gente de mercado que sabe quem vendeu o precatório para quem. Nada disso eu escrevi, mas forma a sua convicção. Você entende onde você está se movendo. Justamente porque tem muito interesse, né? Eu não posso ficar... E quem é leitor tanto dos seus livros quanto do seu blog percebe essa quantidade de detalhes. Acho que até ajuda muito, né? Acho que a leitura do Organização, ela traz ali uma quantidade de detalhes que não só ajuda, né, quem está lendo a visualizar melhor o fato, mas também traz muito mais profundidade até para alguém que vem a contra-argumentar. Cara, não, peraí, não tenho... Ela realmente pegou a informação corretíssima ali, né? Pegou o detalhe, a quantidade de pessoas que falaram com ela, o número exato, a resposta que a pessoa deu pro que foi dito. Então, isso acaba trazendo muito mais credibilidade para você e para mim. Exato. Para eu ter certeza do que eu tô fazendo. Eu imagino que muita gente vem te contrapor mesmo, falar, pô, isso é mentira, fake news, tá errado. Não, você tem que estar muito bem municiada, não basta só ser honesta, tem que parecer honesta, na hora de explicar para a pessoa conseguir trazer isso tudo. E tem que contar também, eu acho que tem uma coisa que faz diferença, eu gosto de ouvir as histórias. Entendeu? Então você está falando, novela. Gente, eu quero saber. Lembra que antes, o dia anterior da operação, o Master anunciou que estava vendendo, que estava fazendo uma venda para Fictor, para investidores do mercado árabe. Enquanto eu não conseguia parar de ligar para a gente, que árabe é esse? O que está acontecendo? Por que vocês não falam quem é o árabe? E tinha um release dizendo que a Fictor estava comprando. E você perguntava, mas e esse investidor árabe? Não podemos revelar. Iam revelar só na sexta-feira. Revela um e não revela o outro? Né? Você fica... Eu não conseguia parar de... Que árabe seria? Não tem árabe. E você fica... Eu me envolvo com as histórias. E acho que isso ajuda a contar de uma forma que é a forma saborosa de saber, né? Eu tenho o aspecto da informação relevante, isso é de interesse público, mas por que precisa ser chato, né? É fascinante você ver como essas pessoas se movem, como são, no fundo, né, Thiago, são as pessoas que operam o poder no Brasil. Né? Durante um tempo, o cara estava no centro do poder. Eu quero saber como esse cara funcionou. Isso explica o nosso país. Então, para mim,
Se eu puder te contar o detalhe da roupa, da tudo que você puder imaginar, eu vou te contar, da meia, da cueca, tudo que você puder imaginar, eu vou contar, porque eu acho que tudo isso compõe. Eu quero que a pessoa leia o livro, a matéria, como se ela estivesse vendo um filme. E eu quero que ela entenda, porque esse caso é muito difícil também, né? Muito difícil para as pessoas normais entender o CDB, o 125%, o pré-precatório, se o Banco Central foi ou não foi. Tudo isso é muito difícil de entender para o leigo, né? Então é um esforço, nem sempre a gente consegue, mas esse é o que a gente busca, né? O Greco, desculpa, eu estava monopolizando aqui. Não, imagina. Entra aí na conversa. Mas esse ponto que a Malu trouxe é parecido com a gente lá no Curioso, porque parte muito da curiosidade, né? De ir atrás, ir atrás da resposta, querer saber mais, né? Então, tu começa a pesquisar e chega num ponto que, cara, tem um gap ali que tu não consegue entender muito bem, aí que tu vai atrás de alguém, entrevista alguém, né? Então E como vocês estavam falando também, o nível de detalhe, né? Tava relendo o livro da Odebrecht. Cara, é impressionante o nível de detalhe que chega. E no final do dia é uma história tanto da empresa, mas tu vê que tem pessoas por trás, uma família. E é uma história de Brasil, né? O cara quer entender como o Brasil funciona, tem que ler esse livro. Conta o Brasil, assim. Acho que é uma das coisas detalhe, que você consegue entender claramente o Brasil. Isso... Posso trazer mais uma pergunta claro, aqui? por favor. Porque a gente tem um grupo de assinantes, o pessoal do M3 Club é uma comunidade de investidores, mas não tem só investidores, tem pessoas no mercado. E uma das pessoas é Elvira Presta. Elvira Presta foi diretora financeira da Eletrobras durante a privatização da Eletrobras, né? Então, mandar um beijão para Elvira. E ela fez uma pergunta, na verdade ela fez duas, eu vou pegar só a segunda parte, depois eu volto para a primeira pergunta, que ela queria saber, na sua opinião, quando eu falei que você vinha, falou, ela consegue fazer um paralelo entre o caso Master e o caso Odebrecht? O que esses dois casos ajudam a contar sobre o Brasil? Quando ela mandou essa pergunta, eu fiquei pensando em muita coisa, mas antes eu queria ouvir. Tem muita semelhança. Claro, cada um tem um nicho de atuação, né? Então não dá para dizer que uma empreiteira é igual a um banco. E aí a Odebrecht teve aí no mercado ao longo de décadas, Sim. né? Mas tem uma coisa que é muito marcante nos dois, que é a questão da influência, da compra de influência. Se vocês forem se lembrar, a Odebrecht, ela foi ao que eu chamava de estado da arte, nesse ramo de... Eles tinham até uma expressão, influenciar e ser influenciado, né? Eles tinham uma teologia ali, um compêndio de livros sobre como era a tecnologia empresarial Odebrecht, em que eles falavam isso. Você tem que influenciar, você tem que ter acesso às pessoas. Se dizia ali que o Estado o governo não era um ente, o governo era feito de pessoas, então você tinha que estar com essas pessoas. E a Odebrecht chegou a fazer um organograma que espelhava o organograma do governo. Cada um tinha, dentro das suas metas anuais, a missão de, conforme o seu ponto na hierarquia, conquistar o cliente. E o cliente, como a gente sabe, não é o governo, são as pessoas. Uhum. Então, eles conquistavam os presidentes do Odebrecht está com o presidente do Brasil. E assim ia se desdobrando o organograma. O Vorcaro, de uma outra forma, fez parecido. Ele entendeu aonde ele tinha que ter influência para conseguir o que ele queria e ele saiu fazendo o que ele mesmo chamava de networking, né? A gente já viu as entrevistas dele falando em networking. Aí networking networking com evento jurídico, networking com evento de todo tipo, e onde ele encontrava as pessoas, mas não só, né? Ele patrocinava as pessoas, ele fazia, se fazia receber, eles faziam apresentar para as pessoas, e a gente está vendo aí no balanço de 2024, tinha 580 milhões de reais só de gastos com consultorias. Consultoria é um gasto no balanço genérico que costuma ser pequeno, né? Em bancos e tal, pequeno em relação ao resto. É um gasto muito alto, cara, R$500 bilhão em consultorias, que a gente vê que foi para advogados, que foi para parentes de ministros, que foi para consultorias variadas de todo tipo, onde ele acomodou ali esses gastos, para fazer basicamente isso, tomar conta
organograma de Brasília. Então, nesse sentido, os dois trabalhavam com influência, né? Aí você vai dizer, o Odebrecht fazia ativos reais. O Master tinha muita coisa que não parou de pé depois. Pode ser, mas também a Odebrecht dependia tanto do governo que chegou uma hora que ela desmoronou por isso, né? Então, claro, ela tinha ativos reais, mas o que ali que teria ficado de pé se não fosse o governo, né? O negócio da empreiteira é muito dependente de governo, e não é no Brasil, né? Na época eu estava fazendo o livro do Odebrecht, eu li vários livros sobre empreiteiras americanas, e era tudo assim. Tem um maravilhoso, eu sei que você vai me pedir para indicar livros, mas eu vou indicando, assim, que se chama Friends in High Places, que é a história da Bechtel, uma construtora americana que fez também já teve seu escândalo, né? E aí a reflexão é sempre a mesma. Em todo mundo você vai ter, né, o tipo de negócio que precisa do governo. No caso, o banco também precisa de regulação. O banco precisa acompanhar a regulação. O banco tem que acompanhar as taxas de juros. Os bancos têm milhares de interfaces com o governo. Agora, é um setor muito regulado. Mas, do jeito dele, ele arrumou um jeito de contornar essa regulação, ocupando as brechas do sistema. O que era usar o FGC, por exemplo? Ele usava o FGC, e ele mesmo admitiu no depoimento. Sim. Era dizer, toda vez que alguém perguntava para o assessor de investimento, que também estava ganhando comissões muito maiores do que as do mercado, mas se eu botar dinheiro nesse banco e ele quebrar, não tem problema, o FGC te cobre. E assim as pessoas compravam. Então ele aproveitou as brechas do sistema. Nesse sentido, eles são muito parecidos. Um é uma versão 3.0, vamos dizer. Em outros sentidos, não. Assim, acho que no caso do Odebrecht, eles tinham uma sofisticação nessa coisa de valorizar a relação de longo prazo, que eu acho que ele não se preocupou muito com isso, senão ele não teria ido tão rapidamente para a parede. Ele teria talvez sido um pouco mais cauteloso, ele não foi. Então, nisso tem uma diferença. Eu acho que são essas as comparações. Assim, no fundo, os dois basearam o seu negócio em influência. Cada um tinha seu vendia, ele vai dizer, eu tinha um banco, eu vendi CDB, sim. Mas o que movia a sua máquina era a influência. E nos dois casos era isso. Mas eu acho que o nível de sofisticação no caso do Odebrecht era muito maior, né? Incrível. Os caras tinham um software próprio, compraram um banco, operavam com 4 camadas de offshore. Exatamente. Então, o departamento de operações estruturadas. Né? Então, nesse sentido, acho que o do Vorkar é um pouco mais rudimentar, assim. Pois né? Mas eu aí... acho que é porque não estava ninguém prestando atenção, não tinha necessidade, né? As empreiteiras são visadas ao longo das décadas, né? E era um gigantismo também, né? O Odebrecht era gigante. Quanto que eles pagaram em propina ao longo de anos, né? Me lembro que no livro, em 2013, chegou a 730 milhões de dólares, né? 730 milhões de dólares só no exterior, né? Só no exterior. No total deu 3,8 bi de propina de dólares. E quando o departamento foi criado, começou com 60 milhões, né? Foi escalando, em 2009 já era 250... Tanto que eles duraram décadas, né, Greco? Exato. É isso que eu tô falando. Eles eram sofisticados e se preocuparam em não ser pegos. E o erro deles foi achar que eles não seriam pegos, né? Exatamente. O Vorkar também achava que ele não seria pego, mas ele não tomou providências para não ser pego. É diferente. O que me assusta um pouco entre Master e Odebrecht é que, assim, não que eu concorde com isso, mas muita gente usa o argumento do destruíram a economia brasileira porque, Odebrecht era gigantesca e tudo mais. É que ela fazia coisas, né? Ela construía no Brasil, no mundo afora. O Master era um banco que não era bem um banco, né? Não tinha operação de crédito, tinha uns ativos ali, né? Que estava muito nos fundos que investia, aquela coisa nebulosa, os precatórios. Consignado. E assim, era aquela coisa que você ficava... Por que o Master existe, né? O Odebrecht você consegue, mas eles construíram isso, mas por que o Master está fazendo para justificar? Aí eu pego a frase daquele artigo que você escreveu no finalzinho do mês agora, né?
nenhuma grande fraude sobrevive sem muitos cúmplices. Então, o que me assusta um pouco, no caso do Master, um pouco não é pouco, é bastante, é ele ter surgido de uma maneira meio artificial, rápida, logo 10 anos depois da gente ter vivido o que talvez teria sido o maior caso de corrupção do Brasil. Falar, meu Deus, aprendemos a lição, não vamos repetir isso. E a gente parece que repetiu. Aí eu volto para a primeira parte da pergunta da Elvira Presta, que ela perguntou assim, após o desmonte da Lava Jato, a corrupção voltou com força. Somos o país da impunidade? O crime continua compensando? Malu, você que contou a história do Odebrecht, está contando agora a história do Master. Como é que você vê isso? É meio desanimador, na verdade, né? Quando a gente vê essa sequência de fatos, né? Eu acho que a gente aprendeu algumas lições e não aprendemos várias outras, né? Quando você fala, nenhuma fraude sobrevive sem muitos cúmplices. Eu aprendi isso já desde a época do Eike Batista. Quando a coisa fica muito grande, você não vai achar um culpado só, porque muitas pessoas ali ou deixaram passar, ou de propósito, ou porque não queriam se envolver, né? Você tem sempre aquele sujeito que está vendo a coisa acontecer, mas pensa, não vem com isso para cima de mim não, deixa passar. E você tem a corrupção de verdade, né? E acho que você tocou ela toca num ponto importante, né? Nós tivemos um grande episódio de corrupção que foi muito lastrado nisso, né? A gente chegou onde chegou lá atrás na Lava Jato, porque houve a conivência de muitas pessoas. Mas eu acho que a gente aprendeu a identificar, a gente entendeu que a corrupção é um problema que não vai passar, né? Eu acho que o que houve ali foi uma discussão sobre processo, né? Os casos de corrupção, ninguém negou que eles existiam. O dinheiro voltou. Muitas empresas, vou pegar o lado cheio do copo, muitas empresas passaram a adotar processos de compliance depois disso. Todas, nem todas, mas as empresas aprenderam que você não pode se dar o luxo de ficar na mão de um processo judicial que você não sabe para onde vai, você precisa ter compliance, o melhor é evitar o risco. Não sei se todas, mas eu vejo com as pessoas que eu converso que muita gente aprendeu essa lição. Então isso eu acho que ficou sim de legado. Acho que o brasileiro entendeu acho que foi importante para a gente entender o tamanho do buraco que a gente está. Uhum. O problema é que a gente não saiu do buraco. Pelo contrário, né? Depois da Lava Jato, já escrevi isso várias vezes, ficou um discurso por um lado, já escrevi isso tantas vezes em artigos, passou a ser comum usar o discurso contra a criminalização da política para justificar os políticos que cometem crimes. Isso virou um recurso retórico, né? Isso é um problema. Mas eu acho que se a gente for olhar assim de 5 anos para trás e tal, a gente sempre vai ficar um pouco decepcionado, porque a história, ela anda para frente e ela anda mais 2 passos para trás. Ela anda mais um pouquinho para frente, depois ela anda mais 2 passos para trás. Hoje, eu tenho essa cara de menina, mas eu tenho 30 anos de jornalismo e eu consigo ver o que mudou. Muitas vezes a gente olha, assim, no dia a dia, a gente olha e fala assim, poxa, parece que eu estou nos anos 80. Tem dia que você acorda meio desanimada e fala, alguns momentos ao longo da história eu pensei, nossa, que retrocesso. Depois eu pensei, não é um retrocesso. Porque nós estamos aqui cobrindo isso. A gente está falando. É claro que a gente preferia que não tivesse acontecido isso, mas a gente vive num país como o Brasil, que tem todas essas mazelas que tem mesmo. Existe um problema que tem que ser discutido a sério pela sociedade, que é o gigantismo do judiciário. Eu estou vindo agora da cobertura da posse do Fachin, estava na TV agora comentando sobre isso, e ele admite isso. Foi muito importante ver o presidente do Supremo Tribunal Federal falar que, olha, o judiciário precisa de autocorreção, de autocontenção, precisa entender que está na hora de olhar para si próprio. Era uma coisa que faltava. A Lava Jato passou, o judiciário passou incólume. Nós temos que olhar para isso com calma.
essa discussão do código de ética, ela pode ser meio assim, é um código de ética, quem que vai cumprir o código de ética? Mas esse debate precisa ser feito de alguma forma. Então, acho que muita gente, inclusive, fala, já existem leis que os juízes não cumprem. Nesse caso específico, né, que a gente tem falado, já existem códigos que os juízes ignoram. Então, vamos botar esse ponto em pauta, vamos tentar trazer isso, porque não tem outro jeito, né? A democracia é um sistema imperfeito, não tem outra forma da gente fazer. E o Brasil é um país cheio de problemas, né? E eu acho que a polarização política também atrapalha muito, né? É difícil você hoje fazer uma discussão sobre isso sem cair no maniqueísmo. Você fala isso porque você é de extrema direita, você fala isso porque você é de esquerda. Isso não contribui. Então, mas não tem. A gente tem que lidar com isso, né? Só pelo exercício de reler seus artigos, são tantos episódios envolvendo... que eu nem entro no... Porque quando a gente fala de fraude, quando a gente fala de crime... Mas tem coisas que eu nem sei se entra na esfera jurídica do crime ou não, mas é totalmente imoral, né? Totalmente antiético. E a gente vê isso acontecer, né? Como tanto o caso do escritório da esposa do Alexandre de Moraes, a quantia que ela recebeu. Pô, pode estar tudo dentro da lei, mas será que... alguém realmente acredita que não levanta nenhuma suspeita? O Dias Toffoli pegar o avião junto com o advogado para ver o jogo da final da Libertadores, horas depois, sabe? O que aflige é o quão escancarado isso fica. E quando você falou do Fachin e toda essa autocorreção, o problema é o autocorreção, né? Porque eles mesmos vão ter que se corrigir. Como é que vai ser essa correção? Né? Então, e eles vão fazer isso? A gente não sabe, né? Pois é. Então, é complexo, assim. Eu não gosto daquela coisa o pessimista sempre parece muito mais inteligente do que o otimista, né? Eu não gosto muito daquela visão pessimista, porque parece que ele é inteligente, mas otimismo demais também não é bom. Parece que é muito ingênuo. Parece que você ter um pouco de incrível, distanciamento. Assim, é complexo. Greco, eu tava até vendo aqui, né, no canal de vocês, o vídeo documentário do Odebrecht tá com 899 mil visualizações. Sim. Mas o vídeo mais visto do canal foi como funciona a lavagem de dinheiro, né? 1.600.000 visualizações. Então, a turma gosta desse tema. É um tema que acaba pegando, né? Enfim. Em breve vai ter do Master, né? Só que a gente tá esperando, porque toda hora sai uma notícia nova, né? Você vai ter que fazer mais de um. Vai ter que ir fazendo por episódios, né? Porque é uma novela, né? Como foi? Depois faz o que aconteceu. A gente tá compilando tudo e daí daqui a pouco surge mais uma bomba. A gente tá esperando por enquanto. Greco, não sei se você tem uma pergunta pra Malu, mas eu tinha uma pra você, cara. Sim. Nessa jornada aí de ser curioso, né, e estudando tudo, tem alguma conclusão que você tira? E depois eu queria ouvir a sua opinião, Malu, sobre isso. Que uma das perguntas que mandaram, um assinante mandou... Qual a solução para a sociedade? Opa! O que a sociedade conta aí. Poderia ter... Porque ele citou, né? A organização, o Master e o Ike, né? Pegando os seus 3 trabalhos. E eu não sei se vocês já fizeram algum vídeo sobre o Ike, certamente. Fizemos. Então, também vocês já cobriram isso. Vocês conseguem identificar alguma coisa de... Puta, a sociedade precisava fazer isso. Tem alguma coisa que vocês conseguem identificar de solução? Cara, é difícil, né? Muito difícil essa resposta. Tem um livro que é bom, que é Como as Nações Fracassam. Sim. Por que as Nações Fracassam, que é muito bom. Que mais ou menos, inclusive deu o Prêmio Nobel de Economia para o autor, que fala sobre algumas sociedades que deram certo e outras que não. Em resumo, é tudo em torno de um ambiente institucional, né? Um arcabouço institucional, né? Que faz com que algumas sociedades sejam mais corruptas e outras não. Então, assim, é muito complexo, né, tanto mudar essa questão institucional, porque envolve pessoas, né, envolve incentivos diferentes e tal. Então, é
uma questão, acho que, muito complexa e que leva muito tempo para ser resolvida, sabe? Eu me lembro que tu falou antes também, quando deu a Lava Jato e o Marcelo Odebrecht foi preso e o Lula foi preso, eu pensei, putz, acho que agora vai, né? Finalmente esse país vai para frente. E aí, passa 10 anos, a gente tá aqui discutindo um outro escândalo. E aí, 10 anos antes da Lava Jato, teve um mensalão também. Então, a cada 10 anos tem um escândalo novo. Né? Então, é muito complicado, assim, cara. Não saberia dizer. E você, Malu? Você estava falando, eu estava lembrando que agora eu tirei férias. Vocês estavam me zoando aqui antes de começar o programa, né? Você tirou férias? Tirei, gente. Tirei, trabalhei nas férias, mas tirei. Eu estava lendo um livro que eu já tinha lido há muito tempo atrás, que eu levei para a viagem, porque eu fui a Buenos Aires, e eu adoro um livro que se chama O Atroz Encanto de Ser Argentino, que é um ensaio. Não é uma delícia esse livro? Então, me falaram tão bem nesse livro, eu comprei antes de ir para a Argentina, só que eu acabei cancelando a viagem e ainda não li. Eu preciso ler quando eu for para a Argentina. Eu li há muito tempo quando saiu, lá em 2002, e achei incrível, e aí levei para ler, e na verdade eu também não li na viagem, mas li no voo de volta. E tinha um trecho, não sei se eu vou saber repetir com precisão, mas resume isso que você está falando, que tem a ver, eu sempre tenho essa sensação que o que a gente vive hoje, toda essa barafunda, tem a ver com a forma como o país foi formado mesmo, como as pessoas se relacionam com as instituições, a democracia, e ele fala ali sobre a Argentina, um raciocínio que eu acho que se aplica muito a gente, que ele diz que a colonização argentina, tendo vindo da Espanha e dos ibéricos ali, é uma colonização, a noção de democracia, deixa eu ver se eu vou saber repetir, mas basicamente dizia respeito nesses lugares as pessoas são mais importantes do que as instituições. Então, o sentido de república, da coisa pública, é da liberdade pessoal, acho que é isso. Eu preciso ter, o governo precisa funcionar, a democracia, o governo precisa existir para que eu prospere acima de todas as outras pessoas. Uhum. E na cultura anglo-saxã, as pessoas precisam, é o conceito de liberdade individual. Você tem que ter liberdade individual porque você precisa, para você poder sobrepor as outras pessoas. E o conceito de liberdade individual você tem que ter liberdade individual para que ninguém se sobreponha a ninguém, para que as instituições se sobreponham a todas as outras pessoas. E nesse sentido, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ainda assim, a gente vê uma discussão institucional mais séria. Lá tem um ataque muito forte às instituições, mas toda a discussão se dá do plano institucional. Né, você tem uma tentativa justamente de desfazer isso, mas é uma cultura que vem de um princípio que faz toda a diferença. Se cada um é livre para que as instituições, para que todos possam preservar as instituições, né, o conceito de liberdade, de república, de democracia tem a ver com isso, aqui é o contrário. Então, se todo mundo vale mais, se um vale mais do que o outro, essa é a discussão no caso aqui, né? Inclusive, um trecho do discurso do Fachin era esse, lá citou lá um jurista italiano para dizer, ninguém pode estar acima da lei. Uhum. Eu acho que no fundo é sempre essa a discussão. Eu posso mais, porque o compadrio, afinal, é isso. É eu poder mais que os outros e me valer de um sistema que não está disponível para todos, para que eu possa prevalecer, tirar vantagem. Isso aí é complicado, porque está na raiz da nossa formação. Como é que você vai... Isso é um embate de gerações, é uma revolução que, sei lá, se dá na escola. Eu sempre aposto mais nas próximas gerações. Não sei se eu tô... Uma vez falei isso num encontro. Vamos focar no futuro, vamos apostar na demografia. É isso, mais gente educada, essas gerações mais jovens que estão mais preocupadas com a sustentabilidade. Esse é o copo cheio, né? O vazio é o outro que a gente está falando aqui. A gente trouxe... Foi o primeiro episódio de 2026 ou o último de 2025, Malu? Que a gente trouxe o Fábio Barbosa, aqui foi presidente do Banco Real. Uhum. E ele trouxe até um contraponto. Muita gente fala, essa geração mais nova, geração mimimi, geração não sei o quê. Ele vê de uma maneira muito diferente. Ele fala, não, essa geração mais nova, eles são muito melhores do que nós, eles são muito mais preocupados, muito mais conscientes. Então ele vê de uma maneira mais otimista. Isso vai resolver o Brasil? Não sei. Mas ele tenta ver de uma maneira mais otimista isso. Malu, quero
voltar um pouquinho lá na profissão jornalista investigativo. Porque aqui no Market Makers a gente fala principalmente com investidores. E na sua grande maioria investidores de empresas, de ações. Então a gente tenta ir pegando características, né? O que um bom investidor de ações faz, né? Então a gente lê Warren Buffett que está ali, o Benjamin Graham, todos esses caras para ir pegando ali as características. E o próprio Buffett, e principalmente o Charlie Munger, o parceiro dele que faleceu anos atrás, eles faziam muito paralelo do jornalismo com o analista, porque no final do dia o analista ele tem muita coisa que o jornalista também tem que ter, né? E até proporcionalmente muito menor, né? Mas a minha própria carreira eu comecei como jornalista e hoje eu sou analista, né? Então, no final do dia a apuração, o que você tem que estudar tem muita similaridade ali, pelo menos o senso crítico que você tem que ter. Dito tudo isso, quais são as características que um bom analista, um bom jornalista investigativo tem que ter? O que faz uma pessoa ser um bom jornalista de apurar essas informações que não caem num release que a assessoria manda, e tem que apurar, tem que ter o acesso, tem que ser rápido, tem que ser preciso, checar, enfim. Como é que você faria as características de um jornalista? Falando, eu tô tentando pensar rápido para dar uma resposta bem organizada, né? Não, pode ser anárquico. Mas assim, mesmo. Primeiro, eu sempre digo isso quando eu falo para estudantes, e eu acho que isso é fundamental para qualquer jornalista. Você tem que ter uma curiosidade genuína. Vontade de realmente entender o que está falando. Não é perguntar já esperando uma resposta, não é perguntar já sabendo, já querendo escrever o que você quer, né? Isso é muito comum e eu sempre ouço isso, assim, quando você conversa com pessoas que falam com jornalistas, e muitas vezes eu acabo procurando pessoas que não gostam de falar com jornalistas, não querem falar com jornalistas. Muitas vezes, eu ouvia isso mais no começo, hoje eu não ouço mais tanto, mas diziam assim, vocês procuram a gente para vocês já estão com a pauta pronta, né? Isso era uma coisa que eu ouvia muito quando eu era nova, porque se falava muito isso. Os repórteres jovens devem ouvir isso também. E nunca foi assim para mim. De fato, nunca foi. Acho que eu vou atrás. É claro que você tem algumas pressuposições, você vai falar com alguém, né? Mas ouvir o que a pessoa quer dizer, isso faz muita diferença, porque se você prestar atenção, você vai pegar informações que não estavam claras, ou talvez outras pessoas não tenham visto. Muitas vezes, 2, 3 repórteres fazem a mesma entrevista e o resultado é completamente diferente. Porque você precisa, primeiro, ter a visão de cada um, e segundo, tem que prestar atenção. Então, curiosidade, ceticismo, né? Você não pode nunca aceitar o que te falam pelo valor de face. Né? Não é uma coisa que é prudente, não é prudente na vida. Isso significa você rebater tudo que te falam? Não. Mas toda a informação você tem que colocar em contexto, em perspectiva. Será que foi isso mesmo? Isso que ele está falando faz sentido? Quem sabe se eu ouvir uma outra pessoa? Isso que ele falou é curioso. Vou perguntar para mais alguém. Eu acho que isso também, não ter preguiça, né? Porque dá muito trabalho. Apurar dá muito trabalho. E no caso dos analistas, eu acho que tem um trabalho de leitura e estudo que não tem jeito. Os jornalistas também, assim, quando eu me enfio num tema, eu leio tudo que tem para ler, eu procuro todas as pessoas possíveis de procurar para entender o que está acontecendo, eu quero mapear, eu faço muito isso, Thiago, eu mapeio todas as pessoas que podem me ajudar, que podem me dar informação. Então, por exemplo, quando eu eu morava em Brasília, quando eu fui para o Rio, isso tem 20 anos, eu trabalhava na Veja, e a oportunidade que apareceu, eu queria mudar para o Rio, eu estava casada na época, o meu marido foi para Brasília, nem estava casada, depois que eu casei, mas a gente estava morando junto, e eu vim para o Rio de Janeiro, e eu queria muito mudar para o Rio, e eu procurei um emprego, o emprego que apareceu foi a Exame, revista Exame, eu fui ser chefe da sucursal do Rio, da revista Exame. Uhum. E eu não sabia nada de economia. E aí eu vim lendo as revistas Exame do mundo de todos os anos, fiz uma pilha, li tudo, eu li o Valor, eu estudava tudo, eu falei, como eu vou cobrir isso? E aí vem o método. O que eu fiz primeiro? Lendo tudo aquilo, eu listei
todas as pessoas que eu achava que poderiam ser fonte de informação, todas as empresas que tinham. Eu fiz uma planilha, eu comecei a ligar para todas elas. Eu estou aqui no Rio, eu cheguei, eu quero conhecer, eu quero saber o que vamos, não sei o quê. E aí já, lendo o jornal, eu já vi umas pautas possíveis, para também não tomar o tempo da pessoa à toa. Eu fiz um trabalho, assim, dá trabalho pra caramba, construir uma agenda. Daí eu fui entendendo o quem era quem, com que tipo de informação eu ia trabalhar, o que era interessante para o leitor, o que não era. Isso é mais ou menos o que um analista faz. Ele olha aquela empresa e fala, tem lá tantos gerentes, diretor de RI, pessoas do setor. Se você está no varejo, você vai falar com as redes de varejo. Isso é um método. Primeiro, isso eu faço com tudo. No livro do Odebrecht é a mesma coisa. Como é que eu vou fazer esse livro? Isso é um outro capítulo, mas eu também fiz uma planilha com todo. No caso, eu primeiro tabulei e organizei todas as delações premiadas. E a gente contratou, a editora contratou o Duda, um querido pesquisador que me ajudou muito, passou 3 meses fazendo uma planilha com tipo tags de tudo que era falado em todos os depoimentos. Então, se eu quisesse saber quantas vezes o Marcelo Odebrecht falou em departamento de operações estruturadas, ou quantas vezes ele citou o apelido todo feio, ia estar lá, porque cada depoimento tinha um assunto e as pessoas citadas, o ano, não sei o quê. Então, se você não faz isso, você não entende o cenário. Com o cenário feito, você consegue entender quais são as perguntas. Você está entendendo. E aí tem um pouco da experiência, né? E tem um pouco também, que eu acho que o Greco deve ver isso. Você de tanto ver história, de tanto ler, você começa a antecipar os capítulos. Então, por exemplo, esse cara agora está nessa situação. Ele só pode estar procurando tal fulano no departamento tal para conseguir, porque só tem isso para ele agora. Aí fulano no departamento tal, tá acontecendo isso? Às vezes você acerta, é comum de se acertar, porque você começa a aprender a ler o cenário. E outra coisa, eu acho que tem uma coisa que é muito comum, tanto no mercado como no jornalismo. Não é comum, é um risco. Vou refazer a frase. É um risco grande que a gente tem que sempre procurar evitar. Se acomodar com aquela dinâmica. Você se acomoda com as pessoas, você passa a confiar nas pessoas, e aí daqui a pouco você deixa de fazer perguntas. Será? Mas é isso mesmo? Mas peraí, vamos checar isso, vamos conferir. E aí você perde, né? Assim, acho que isso é um risco que sempre existe. Então, para falar aí do caso do Ike ou do caso do Master, tem uma coisa estranha, não tem? Por que as pessoas param de ver a coisa estranha? Tá gastando demais, tá fazendo promessa que não tá cumprindo. Por que as pessoas deixam de olhar para isso? Porque elas começam a achar, sei lá, a ter uma relação com aquela pessoa, a pessoa entra na paisagem, e elas deixam de se espantar com determinadas coisas. Então, você nunca pode perder a capacidade de se indignar e de se espantar. Senão não serve, não tem como investigar uma coisa sem se espantar, sem se indignar, sem você, e sem muita vontade, porque dá muito trabalho, muito. Eu adorei quando você falou da curiosidade genuína, porque meu sócio até me zoou aqui se alguém vai me perguntar algo sobre market makers, eu vou falar que o que a gente faz é genuíno. A curiosidade genuína. Porque a gente tem esse tesão mesmo de querer. Tanto que aqui é pauta zero. E a gente vai perguntando. Parece simples, né? Parece simples. Porque... Tipo, você tá falando. Não, é difícil. Tem gente que é curiosa, muita gente é curiosa. Mas aquela curiosidade que você quer realmente ouvir o que a pessoa quer falar, para você chegar num lugar. Você não tá com a coisa pronta. Você quer realmente descobrir a verdade. A pessoa que tá te dando uma entrevista, ela consegue ver que você está realmente ouvindo. E isso explica muito a história de por que uma mesma matéria, um mesmo entrevistado, falando com diferentes entrevistadores, o resultado é diferente, porque é o saber ouvir. Analistas também, né? A minha vida, no Ike, na época que eu fazia o livro do Ike, eu convivi com vários analistas. Você consegue ver aquele que é brilhante, porque ele não se conforma com as respostas que dão para ele. E aquele que, tá tudo certo, o cara falou, né? Tem aquela coisa, a fonte falou, tá falado. Não, a fonte falou, é importante, cada fonte tem o seu grau de confiança, mas bora checar, não custa. E o lado do ceticismo, nossa, isso tem total similaridade com o mundo do investidor, porque
A gente tem aqui o nosso fundo de ações, então a gente investe em empresas. Se você vai conversar com o CEO de uma empresa, o fundador de uma empresa, o fundador por si só já é um cara apaixonado pelo que faz. Então ele já vai te contar uma história muito linda. O CEO da empresa, então, ele é treinado para te convencer que a empresa é boa, né? Então não é nem que ele vai contar a verdade, ele vai esconder tudo que ele puder esconder. Por isso que o trabalho do analista, ele tem que ser uma pessoa naturalmente cética. Tem uma história no livro do Ike, que agora você está falando, eu me lembrei que eu acho que é um exemplo bom e que tem a ver com um cara, um gestor de banco, um dono de banco, que recebeu um período, naquela época, né, em períodos bem próximos, o Ike Batista e o Marcelo Odebrecht. Chegou o Ike Batista para falar essa história está no livro. Eu adoro essa história, porque chegou o Ike Batista para falar sobre a OSX, que ia fazer não sei quantos navios, acho que 30 e poucos navios para atender a Petrobras, um negócio mega, não sei o quê, e que o estaleiro estaria pronto em não sei quanto tempo. E foi falando, e o cara, nossa, mas você vai conseguir fazer isso em quanto tempo? Vou, porque aqui aquelas palavras que ele falava, é execução, é não sei o quê, tinha as expressões que ele usava e tal, 360 graus e não sei o que lá, visão 360, ficava lindo, né, no PowerPoint, mas na vida real era meio... E falou e saiu animado, fulano, compre as ações da OSX, era antes do IPO. Naquele mesmo período, esse sujeito se encontrou com o Marcelo Odebrecht. E aí? Pô, dificuldade, fazer um estaleiro no Brasil é muito ruim, a mão de obra é uma porcaria, sei que lá, eu não consigo ter gente para soldar os navios, e não sei o quê. O cara reclamou, o maior empreiteiro do Brasil estava ali suando para conseguir construir um estaleiro. O cara só fez pergunta simples, mas pode? Ele olhou e falou assim, tem alguma coisa errada aqui. O que ele fez? Fez um short na OSX e na OGX, e ganhou dinheiro, rios de dinheiro. Tomou uma decisão baseada no... Pô, alguém aí tá errando. Exato. E só complementando no lance do analista também, que você deve ter convivido com muita gente aqui do mercado financeiro, existe uma preocupação, e eu faço até assim com a mão, porque é até aquela coisa meio requintada, de você estar errado. O analista morre de medo de estar errado. Principalmente o analista que não tem o skin in the game, né? Não tá ali investindo. Não... Eu acredito que o skin in the game ajuda muito você a agir contra o mercado, porque você tem interesse naquilo, porque se você tiver certo, a probabilidade de você ganhar é muito maior do que fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Comprar o que ninguém quer comprar, se der certo, tende a se valorizar muito mais do que comprar o que tá todo mundo comprando. Mas o analista, ele tem um medo de estar errado, até pelo ambiente que ele tá, né? Tem uma frase muito famosa do Peter Lynch, né? Se você perde dinheiro com acho que ele fala Microsoft, não tem problema, né? Porque a Microsoft é IBM, né? É IBM, todo mundo perde. O problema é você perder com outra empresa bem menor e o cara vai falar, por que você não comprou IBM? Era tão óbvio. E, ninguém quer estar errado sozinho, né? Exato. E aí isso mantém aquela que eu brinco que é aquela análise eco, né? Porque alguém falou alguma coisa sobre determinada empresa, sobre a OGX, e aí esse aqui ouve e fala, pô, pra ele tá falando isso, tá certo, né? E aí vai só repetindo, e parece que tá todo mundo falando, mas na verdade é uma opinião só que ecoa. E no próprio livro que você escreveu, conta a história do analista que desde o início era sell em OGX, né? Ele estava vendido, estava recomendando a venda, e esse cara... Segurou, mas foi pressionado até... perseguir, assim, um escrutínio pessoal... Corajoso. Que acaba sendo até difícil de explicar, porque é isso, ele não tinha o skin in the game, ele não tava nem ganhando com aquilo, né? Então ele só não se conformava, que aquilo não fazia sentido. Mas né? ele sofreu bastante, Mas né? nesse caso tem o mecanismo da bolha também, né? Acho que o caso do Master também tem um pouco isso, assim, a coisa de todo mundo querer ganhar com aquele fenômeno, né? No caso do Master, não era exatamente uma bolha, mas todo mundo estava comprando os CDBs do Master que rendiam pra caramba e garantidos, né? Tá garantido, é o FGC. É o FGC, são as altas comissões, todo mundo ganhando. Tava tudo ali, meio que uma coisa retroalimentando a outra, né? Então... E o Ike era exatamente isso. Eu também fui ler bastante sobre entrevista. Fiz uma entrevista muito boa com o Alexandre Sheikman sobre isso para as páginas amarelas na época.
Eu estava tão interessada no negócio das bolhas e tal, que eu pedi para entrevistá-lo, ficou muito legal, ele explicando que o mecanismo das bolhas tinha muito de irracionalidade. E aquela crença de que você sempre vai conseguir sair antes do outro, antes da coisa quebrar. E às vezes não dá para... É impossível prever isso, sim. né? Alguém vai dançar Até no final do jogo, né? Eu acho que é o Soros que fala que o melhor momento da bolha é bem no final, que é a hora que sobe tão rápido, tá todo mundo ganhando, explode, que ninguém pensa em sair. Bem ou mal, a gente viveu um pouco disso agora. Nesse dia que a gente tá gravando, é uma segunda-feira, na sexta-feira a prata caiu 25%, no momento que eu vi uma live na quinta-feira que o apresentador da live falou assim, olha, quem não tem ouro e prata na carteira não entendeu o que tá acontecendo no mundo. Marcou o topo. Não, pode ser que foi só uma correção e vai voltar a subir, mas é aquele fenômeno tá todo mundo ganhando tanto que dá aquela sensação de bem-estar, né? Que eu tô lucrando. Fazer parte, né, da manada, né? A lógica da manada, né? Tem muito isso mesmo. Ô Malu, por onde você passou na sua trajetória profissional? Eu estudei na USP, sou de São Paulo, tô há 20 anos no Rio, mas eu sou daqui. Saí da USP, fui para a Folha de São Paulo, comecei trabalhando em cidades, já cobri ali, fiz muita coisa, fiz economia, fiz geral, repórter quando está começando faz ronda, polícia, delegacia, tudo, mas fiquei mais na cobertura de cidades, então já comecei cobrindo gestão Maluf, Pirta, etc. Grande. Lembram? Nossa, eu sou paulista, muita gente não lembra. Talvez o Greco daquelas coisas que você começa Maluf conhece bem, né? Sim, mas o Pita não, foi um prefeito gestão nosso. Pita, tudo. Depois fui correspondente da Folha naquele programa que eles têm de bolsa para jovens talentos, fui para Nova York, voltei para Brasília, tudo pela Folha, depois fui para Veja, em 2001 fui para Veja, em 2005 fui para o Rio de Janeiro para trabalhar no Exame, e depois, 2010, Veja de novo no Rio, 2015 eu fui para Piauí, eu tenho uns ciclos assim meio de 5 em 5, tô vendo. E depois, 2021... saí da Piauí e fui pro Globo, fiz na Piauí o Foro de Teresina, que foi uma experiência espetacular, morro de saudade, foi maravilhoso, que também acho que fez muita diferença para mim na minha carreira. E desde 2021 tô no Globo, mas hoje eu sou uma pessoa de 3 empregos, né? Eu trabalho no Globo, trabalho na CBN e trabalho na Globo News. Então, essa sou eu. Puxado, né? E nesses... Ainda escrevi 2 livros no meio do caminho, tive 2 filhos. Como consegue, né, cara? Gestão de tempo... Aqui, porque a habilidade de fazer uma apuração hard news, como você faz, e escrever um livro, é quase como uma pessoa ser boa fazendo day trade e investir no longo prazo. Né? São 2 habilidades completamente diferentes. Nessa sua trajetória como jornalista, eu queria que você fizesse um paralelo da cobertura jornalística e até da profissão jornalista nesse momento, 25, 26, que a gente está vendo com a cobertura no Master, 10 anos atrás, no caso da Odebrecht, e até um pouco antes, né? Talvez nesses 3 grandes eventos, como é que você vê tanto a percepção da sociedade para o jornalista, o trabalho do jornalista em si, né? Se é mais fácil, mais difícil, da concorrência, ou até talvez a gente vive num momento de maior repressão ou medo do que vai falar, enfim. Como é que você vê o seu trabalho aí nessa evolução? Olha, mudou muito, eu acho que tem o que é bom e o que é ruim nessas mudanças, né? Quando eu comecei no jornalismo, era tudo mais difícil, não tinha tecnologia, tanta tecnologia para a gente, eu acho que a tecnologia é essencial para a gente poder trabalhar com mais rapidez, não daria para fazer tudo que eu faço se não tivesse celular, por exemplo, eu vivo dentro de um celular. Então isso era bem mais difícil de fazer matérias, mas por outro lado também, como não tinha celular, você tinha tempo para você, né? Tinha tempo para ler, tinha tempo para o ócio, que permite também você estudar. Eu acho que assim, ficou mais desafiador com o tempo. Nunca foi fácil ser jornalista. Antes eu acho que o mercado era maior também, né? Você tinha um mercado maior para jornalistas de redação. Hoje você tem um mercado bem diverso, mas muito
distribuído em variadas. Hoje você pode ser jornalista no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Você produz conteúdo jornalístico, às vezes sem ser jornalista, em vários lugares. Eu não encaro isso exatamente como uma concorrência, mas mudou a forma, você tem que se atualizar. Então, quando eu comecei, não tinha internet, eu não tinha obrigação de estar em todos os veículos. Hoje eu tenho, se eu quiser ser relevante, eu preciso estar em muitas plataformas, eu preciso falar com muita gente, eu preciso apresentar o conteúdo de todas as formas possíveis. Eu gravo às vezes vídeo para o Instagram, eu faço rádio, eu faço blog, eu fiz podcast. Você tem que se virar para fazer o máximo de coisas possível. E acho que hoje uma coisa que é muito desafiadora, não só para o jornalista, para todo mundo que lida com opinião, e acho que em qualquer mercado, é essa profusão de opiniões nas redes sociais. É desafiador. A polarização para nós é complicada, né? O jornalista está sempre lidando com isso. Isso virou parte do nosso cenário. A gente tem que aprender a navegar nesse panorama. E isso dificulta às vezes, especialmente para quem está fazendo política, né? Isso é mais... você tem que se orientar melhor nessa tormenta que é a política no Brasil. Né? A gente já teve épocas mais desafiadoras. A época da pandemia foi muito difícil. Muito, muito difícil. Hoje eu nem acho que está tão difícil. Hoje você consegue juntar a parte boa da tecnologia com o fato de que a gente se desloca, a gente tem, né, a imprensa já teve muito sob ataque, né? No governo Bolsonaro a gente teve muito sob ataque, nos governos passados também a gente já teve bastante sob ataque. Então eu acho que isso a gente teve que aprender a fazer isso. Então não acho que é uma coisa de agora. Com o tempo foi virando isso. A imprensa, por exemplo, escrevendo o livro sobre o Odebrecht, a gente vê que a imprensa sempre foi atacada. Não é de agora que a imprensa é atacada. Então essa não é exatamente a dificuldade de ser jornalista. Estava vendo o livro assistindo o filme do Seymour Hersh recentemente, não sei se vocês viram esse documentário, recomendo muito. É a história do Seymour Hersh, que é o maior repórter investigativo em atividade no mundo. Para mim, assim, é o cara que revelou os massacres do Vietnã, de My Lai. E como ele trabalha, assim, é muito legal de ver como ele trabalhava. E é muito impressionante ver que desde que ele revelou os massacres de My Lai, depois ele trabalhou na cobertura do Watergate, e outro dia mesmo ele estava revelando o pessoal torturado lá em Abu Ghraib, sempre vai ter alguém para dizer que o seu trabalho não está correto, que você está sendo mentiroso. Sempre vai existir isso, porque é a velha tática de matar o mensageiro. Isso não é novo. Não é novo. O que ficou mais difícil é que o ruído é maior. Né? Você tem mais vozes falando. Hoje todo mundo que pega uma rede social tem uma opinião, pode te atacar diretamente, ou pode falar alguma coisa. Quer dizer, a coisa ficou mais ruidosa. Uhum. Eu não acho que é novo. Inclusive faz parte do nosso trabalho. Se você não quer lidar com isso, não dá para ser jornalista. Muito menos nessa arena que a gente está, investigativo. Ele falava isso, ele ia... Eu achei admirável, assim, o cara defendeu o próprio trabalho primeiro, mostrar por que ele fez determinadas coisas, a certeza que ele tinha das apurações dele, mas enfrentar essa tormenta com serenidade, de saber que você fez o seu trabalho porque você tem uma missão. Isso é uma coisa também, Thiago, que com o tempo eu fui aprendendo a pensar. Uma vez me perguntaram isso, até o Marcelo Tais me perguntou isso uma vez no programa, você me citou essa frase meu Deus, escrevi isso outro dia, esqueci, depois eu te falo quem que fez, não sei se é a Virginia Woolf, depois eu pego aqui, fala que o jornalista é moral, o jornalismo ele tem que ser moral, você tem que ter uma diferença, é inescapável ao jornalismo essa coisa da distinção entre o certo e o errado. E a primeira vez que eu vi isso, eu falei, mas isso não parece meio pueril, né? O certo e o errado, o jornalista é um ser moral. Hoje eu não vejo assim. Hoje eu vejo que eu encaro isso assim, você tem que ter um senso de missão, você tem que saber para que você está ali, porque é uma profissão difícil. Como é a profissão do médico, a do advogado, é uma dificuldade específica.
É uma particularidade da profissão. Você se expõe, você fala, você muitas vezes tem que dar opinião. Nem todo mundo tem que dar opinião. No meu caso, aconteceu isso, né? À medida que você vai evoluindo, as pessoas vão pedindo para você estar em várias plataformas. Você pode escolher não dar. E você só faz isso se você tiver um senso moral, uma vontade de contribuir para alguma coisa, para alguém, a vontade de fazer diferença. Eu tenho muita vontade de fazer diferença. Eu não passo 3 anos escrevendo um livro como o da Odebrecht se eu não quiser ajudar a compreender a história do Brasil. Entendeu? A minha ambição é essa. Não é, nossa, sei lá, ganhar um rio de dinheiro. Não é isso a minha ambição. Minha ambição é explicar o Brasil, é viver a história do Brasil, é ajudar, contribuir para entender onde que a gente está. Muitas vezes eu não ajudo nada, né? Você me perguntou. Você me perguntou aí, não, temos solução. Eu não sei se a gente tem solução, mas eu quero ajudar a mostrar o que a gente é de verdade, porque eu acho que aí, se a gente não conseguir se olhar no espelho de verdade, aí não tem solução. Então, eu acho que essa que é a beleza do jornalismo. Isso não muda. O Seymour Hersh, nos anos 60, no Vietnã, foi lá. É fascinante essa história. Você me perguntou sobre fontes. O cara contando das coberturas do Pentágono, tinha lá as coletivas de imprensa durante a guerra, o Pentágono ia lá, fazia os seus briefings, a imprensa anotava, ele achava chato, ia almoçar com os outros jornalistas, ele tinha sido reservista, ele entrava no refeitório do Pentágono e ficava lá conversando com os caras, até que alguém falou para ele, aquele Vietnã ali, mau massacre. Não, é assim, é o que eu tô te falando, você tem que querer ouvir, você tem que e procurar as pessoas, não é quem mandaram falar com você, é quem tem a informação que você está buscando. E o cara assim mudou a história dos Estados Unidos, é uma pessoa que com o trabalho dele mudou a história dos Estados Unidos. Esse é o jornalismo que para mim não muda, entendeu? O resto é ruído. Para quem ficou curioso, que nem eu, já busquei aqui, Em Busca da Verdade, o documentário. Cover Up, Netflix. Tá no Netflix, foi lançado agora, recente, 19 de dezembro de 2025. É lindo. Então já fica a dica cultural. Anotei. Já tá anotado aí. Greco, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta. Manda aí, porque eu queria pegar um pouco da opinião da Malu sobre Banco Master, mas boa. Entrem no papo. Eu queria ver com ela... Quais são os elementos, Malu, de uma boa história, na tua opinião? Aquela história que tu bate o olho e pensa, nossa, aqui tem que fazer um livro. Né? Tipo, foi o Odebrecht, foi o Ike. Nos 2 casos foi isso, eram histórias. No caso do Ike eu estava cobrindo aquele caso, todo mundo estava vendo que o Ike estava em decadência, havia uma perplexidade muito grande no Brasil. Como isso foi possível? Era o nosso mito, o 7º homem mais rico do Brasil, do mundo. 7º homem mais rico do mundo, Midas, brasileiro, aquela imagem do cara bem-sucedido. E de repente não tinha nada, né? Assim, não tinha óleo, os investidores quebrando e as pessoas, como? E eu tinha ficado cobrindo aquilo pelo Exame ao longo de anos. Eu tinha todos os bloquinhos de 10, sei lá quantos anos que eu cobri o Ike, de 2007 a 2014, 7 anos de bloco, tinha uma estante na minha... Eu falei assim, eu sei contar essa história, e eu acho que isso vai ajudar a gente a entender um período do Brasil, que foi um período inacreditável, né? O Brasil era rico, o Brasil estava decolando na capa da Economist, é como se tivesse aberto uma janela no tempo, e aí, assim, portal mágico para o desenvolvimento, ele pulou, e deu tudo errado. E por que deu tudo errado? Aquilo era uma história... E tinha esses elementos. O cara tinha uma Ferrari na sala, era uma personalidade exuberante, era uma figura única. Então tinha as 2 coisas. Era uma história humana espetacular que me dava a chance de ajudar a explicar o Brasil. Não vale a pena passar 2 anos fazendo um livro se você não tiver uma ambição desse tanto. Senão não vai dar certo. E quando eu comecei a fazer o livro do Odebrecht, a mesma coisa. Eu ainda pensei, Marcelo Odebrecht é bem diferente do Ike, né? O Ike botava uma Ferrari na sala, dava 20 entrevistas. Marcelo Odebrecht era um cara fechado, introspectivo. Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer uma história interessante sobre isso, né? Não vai ficar chato uma história de uma empresa... E aí fiz uma reportagem para a Piauí sobre a Odebrecht, em que eu entendi que havia ali uma história de pai e filho.
Falei, cara, isso é universal. É uma história de uma empresa, mas é uma história do Brasil. São décadas, gerações. Tem o Norberto, tem o Emílio, tem o Marcelo. É uma história de gente. Todas as pessoas que se envolveram com aquela empresa encaravam a empresa como se fosse uma grande família. Tinha até uma parada meio assim, não é à toa que chamava TEL, a tecnologia empresarial. Eles eram muito vidrados e empenhados, engajados naquilo. Mas existia uma história de um pai e um filho que tentavam conquistar o poder e os presidentes da República. Era uma oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade de mergulhar na história dessa família e ao mesmo tempo ajudar a compreender o Brasil. Isso é sensacional. Aí você já vai me perguntar, o Master não sei o quê, é a mesma coisa. Mas eu não sei se eu tenho saúde para escrever outro livro não, gente, é muita coisa. Foi 3 anos, né, da Odebrecht. O Ike foi 1 ano e meio, mas eu tinha blocos e blocos, muito material, eu tive que organizar. E era uma vantagem que o Ike era uma história realmente não contada, né? Ninguém tinha contado a história daquele jeito. Então, eu estava muito na frente. A Odebrecht, ao contrário, a história estava muito contada. E eu tinha que voltar para trás e reconstituir tudo de um jeito único, que era a história desse pai e desse filho e por que essa história ajudou a definir um período do Brasil. E tem um lance também na sua obra, Malu, que vai além da apuração, né? Que é a maneira de contar, que acaba sendo muito envolvente, porque eu li primeiro o Ike, depois a organização. E o Ike, assim, até tem alguns elementos meio caricatos até na história do Ike, que talvez isso facilite um pouco ali o processo de produção, né? A própria figura do Ike permite que você seja um pouco mais desinibido ali. O Odebrecht não, é aquela coisa muito mais dura, rígida, cheio de tentáculos, né? Brasil, outros governos, então assim... Muito mais complexo, muitas camadas, muitas pessoas... Então, assim, é algo que... E as duas histórias são envolventes, assim, a maneira como é contada. Eu confesso que a organização dava até raiva a ler, porque eu li com o atraso temporal, né? Então eu li uns 2 anos atrás, e boa parte das coisas estão voltando, deixaram ali, né? Muita coisa, a gente revivendo esses casos de corrupção, você fica, meu Deus, olha tudo que aconteceu... Isso tá contado, tá aqui, a gente tá de novo aqui. O livro chega a dar uma raiva mesmo, né? E até a gente deixa... Ai, gente, desculpa. Não, é fundamental, acho que é importante, acho que Tem vários trabalhos que contam muito sobre a história do Brasil sem ser aula de história do Brasil, né? Mas eu sempre recomendo para as pessoas, tem aquele documentário no Globoplay, que é o Vale o Escrito. Sim, espetacular, maravilhoso. Muito bom. Excelente. Narrado pelo Pedro Bial, enfim. Parece que vai ter a segunda temporada agora, né? Enfim, explica o Brasil também. Aquilo, explica demais. Principalmente o Rio de Janeiro, mas fala muito sobre o Brasil, assim. Então, são coisas que nós, como brasileiros, né? Sejamos nós jornalistas, empreendedores, contadores de história, a gente tem obrigação de saber isso, porque é o que nos explica, é o que diz o que somos. Inclusive, esse vídeo foi um dos mais longos que a gente fez. Foi 45 minutos. E ficou muita coisa de fora. Porque não dava pra... Você entendeu o meu problema, né? Exatamente. 540 páginas de livro. Então, por isso que, cara, tem que ler esse livro. Todo mundo tá vendo. Realmente vale muito a pena. Assiste o vídeo, mas depois vai lá. Não tem como ver o vídeo e não querer ler o livro depois, né? Enfim. Eu ia perguntar sobre... Malu... Pergunta meio chata, mas... porque eu não sei quantas pessoas devem perguntar isso pra você, né? Mas vem Banco Master? Mas o que tá acontecendo? Tô meio perdido. Quando alguém vem te perguntar isso aí, como é que você... Aí eu não tô querendo já te dar a ideia de escrever um livro, mas como é que você contaria hoje? O que é essa história do Banco Master, né? Contando pra alguém que não sintonizou tanto aí o noticiário recente. De vez em quando eu faço isso, alguém me pergunta, o que é essa história do Banco Master? Eu tento explicar da forma mais simples possível, porque na prática é um banco que vendeu produtos financeiros, né, investimentos num rendimento acima do mercado. Em teoria, deveria ter entregue esses investimentos, pagar o CDB. Você, quando compra um investimento, você compra lá um fundo que no prazo de 1 ano vai te dar 125%
de rendimento acima dos juros, vai te dar, sei lá, 13%, 14%, depende. E nesse prazo o cara tem que te entregar. O que ele fez com o seu dinheiro? Comprou ativos que não cobririam isso. Como que ele vai te entregar o lucro? Ele vai comprar os ativos, vender outros, vender acima do preço, e o lucro que ele vai fazer vai ser suficiente para te pagar e pagar todo mundo. Ele comprou uns ativos ruins, propositalmente ou não, alguns propositalmente, outros não, e botou no balanço dele um monte de ativo ruim. E o dinheiro foi sendo gasto em outras coisas, que hoje a gente vê quais são. E aí, quando chegou na hora de pagar, deu ruim, não tinha o dinheiro. Cadê o dinheiro? E ao longo do tempo, as pessoas, quem via isso e podia fazer um negócio parar, não fez, né? Como a gente falou, e vários cúmplices. Várias etapas poderiam ter vários órgãos, pessoas, autoridades, talvez o próprio mercado, outros auditorias. Auditorias. Você tem um sem número de personagens aí dessa história que poderia ter ajudado a interromper. Foi exatamente isso que eu escrevi na coluna da semana passada. Uma quantidade, eu até escrevi isso na coluna, se cada um tivesse feito o seu serviço, em algum momento alguém tinha parado esse sujeito, esse banco, esse sistema. Não foi feito, né? Várias pessoas deixaram de fazer o seu serviço em vários momentos. E a coisa cresceu como bola de neve, porque ao mesmo tempo tinha muita gente ganhando, né? As comissões muito altas, os contratos milionários, o acesso que ele tinha ao Congresso e ao Executivo, e isso levou a essa bola de neve que nós temos hoje. Resultado, na hora que chegou a hora de pagar, não tinha o dinheiro para pagar. Ele começou a buscar socorro, não conseguiu socorro a tempo, quebrou, foi liquidado e hoje é um escândalo financeiro. E só pegar uma informação que acho que saiu ontem isso aqui. No dia da liquidação, né, o Master tinha 4,8 milhões em caixa. Pois é. E 48,6 milhões para pagar só de CDB nesse dia. Então já estava ali com o cobertor, não dá nem para dizer um cobertor curto, né? Tava com um guardanapo ali no lugar do cobertor. Estava completamente desguarnecido. Não, e tem umas bizarrices também, né, Malu? Eu tava vendo a tua entrevista na Rádio Gaúcha semana passada, que tinha uma empresa de túnel de vento, né, para festas. 449 milhões na empresa de túnel de vento. Como é que ninguém bate o olho no balanço e questiona, tipo, pô, isso aqui vale tudo isso mesmo? Né, então... E as pessoas questionavam, né, muitas vezes eu ouvi isso, mas, não sei, eles davam respostas que... ou mirabolantes, ou sei lá, o negócio foi indo, 449 milhões. E essa empresa fez o quê? Comprou produtos do Master. Então é a bicicleta, né? Vai realimentando. E além disso, ele também ostentando muito, né? Que nem, acho que foi esses dias que soltou do Gulfstream G700 dele, que é mais de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais num único avião, né? Sendo que ele tinha outros também, né? Então, assim... E aí sinais exteriores, né? Tem coisas que dá pra ver, né? Você não vê se você não quiser. Me lembra um pouco o caso do Edemar Cid Ferreira, né? Que fez a casa mais cara do Brasil também. Mas tu pensava assim, cara, o Banco Santos não é tão relevante assim, a ponto dele ter uma casa do outro lado da rua do Safra, né? Que era mais de 100 milhões de reais. Tipo, se há um Moreira Salles da vida, um Safra, tá até ok, os caras são gigantes. Mas o cara do Banco Santos, ou o Banco Master, né, não tem uma relevância tão grande, né, no mercado. E Malu, a gente já fez um paralelo entre os seus outros 2 livros com o Master, né? Então Odebrecht, empresas do Ike e Master, mas olhando para o CPF, não para o CNPJ. O que você poderia falar da pessoa Vorcaro, fazendo esse paralelo? Porque eu acho que até nisso tudo, eu acho que ele tem até um histórico menor do que... Quer dizer, eu não acho, né? Basta ver a trajetória dele dentro do mercado, do setor bancário, né? Não tem a mesma trajetória que teve o Ike, por mais que você possa questionar o Ike, há muito tempo ali ele tentava empreender. Inclusive, quando você falou de pai e filho, eu lembrei muito, o Ike, quando deu uma entrevista pra gente aqui, eu senti nele uma pessoa que parece que no final do dia ele sempre buscou a aprovação do pai, o Eliezer, que foi presidente da Vale, um super
construtor e parece que o Ike nunca teve aquela bênção dele a tudo que fazia, então ele buscou sempre essa aprovação. E na relação pai e filho no Odebrecht também é muito forte, mas no caso do Ike também. Mas enfim, o que dá para ver ali de ponto em comum, ou se não tem ponto em comum, enfim, até olhar mais para o CPF e não para o CNPJ. Olha, eu não me aprofundei tanto assim na história do Vorcaro para saber detalhes da vida dele, mas eu acho que tem essa ambição, né? É visível que era uma pessoa ambiciosa. Acho que era um bom vendedor, né? Todo mundo fala isso. Inclusive, quem me falou isso outro dia, acho que foi num programa. Se você tivesse com ele... Quem me falou isso, gente? Não estou me lembrando. Mas ouvi isso. Se você estivesse numa mesa com ele aqui, mesmo diante de todas as dificuldades, em meia hora ele te vendia um CDB. Uma pessoa gentil, muito convincente, muito articulado, né? E acho que soube aproveitar as brechas que ofereceram para ele. Muito... E com uma noção de risco um pouco diferente da média das pessoas, né? Assim, muita gente... Nessa situação em que ele se viu, não teria ido tão longe, né? Acho que tem um apetite para risco fora do normal, né? Muito além da média do mercado, que levou a essa situação, né? Porque você precisa... Um cara agressivo, né? Tem uma agressividade nos negócios. Os três têm, na verdade, mas acho que talvez nesse caso, dado... O que a gente está vendo agora, né, que não tinha lastro, então agressividade desproporcional, né, ao tamanho. O Ike também não tinha tanto lastro, mas eu acho que tinha esse histórico, o Ike era bem agressivo também, um cara bem ousado, bem... Eu espero não ser mal interpretado, mas dos três eu tive interação com o Ike. Acho que uma coisa que tem no Ike é que você... Aquela coisa da curiosidade genuína, mas eu acho que o Ike genuinamente acreditava que ia dar certo. E talvez em algum momento que ele percebeu, principalmente com a GX, que não ia dar certo, e acho que começou a ter os problemas. Mas ele, por todo o tempo, ele realmente... Ele passava essa energia, né? E eu vou até trazer um exemplo claro. No episódio que a gente fez aqui, foi ano retrasado, tudo já tinha acontecido com ele. E ele me tira, assim, do terno a canetinha... Não era uma caneta, na verdade era um canudinho da Supercana. Supercana, eu vi esse episódio. Você lembra disso? Cara, foi um corte. Do nada, né? Assim, deu uma audiência absurda. E o que eu recebi de mensagem do cara... Como faço pra investir na Supercana do Ike? Eu falei, meu Deus. Ele é muito persuasivo, né? Mas você não quer nem ler o prospecto, não sei, vocês já não aprenderam que não dá pra investir só pelo discurso com o próprio Ike. Mas, ele é muito bom vendedor. Assim, e quando eu fui pro Rio, fiz questão de jantar com o Ike e foi assim, uma experiência muito curiosa, assim, porque aí você vê um pouco ele... desmontado, mas nunca tá desmontado, né? No meio do jantar, eu falei de uma dor no joelho que eu tava, ele trouxe um PowerPoint pra mostrar um produto, juro pra você. E eu quase que tava tomando o negócio pra curar meu joelho, assim, eu falei, não, cara, realmente... O que ele te vendeu? Não entendi. Não, era um produto que ele tinha a base de algumas coisas naturais. Ali, sim, que tem uns patita, não sei o que é patita. Eu sei. Mas assim, ele no meio do jantar, ele falou, não, mineral, o que você precisa é desse mineral, traz o PowerPoint, e mostrou o PowerPoint no meio do Mr. Lan lá. Daí você entrou de sócio para poder curar o seu joelho, foi isso? Corta a cena, viramos sócio, não. Foi assim, mas ele é um cara impressionantemente... confiante. Assim, autoconfiança. Acho que os dois têm muita autoconfiança, eu acho. Sim, é incrível. Malu, não sei se você tem uma última pergunta, Greco. Eu tenho só mais uma última pergunta. Eu quero que você aproveite esse espaço para mandar uma mensagem para os brasileiros. Para meu pai, para você. Pode ser para quem você quiser, mas assim, o ponto eu vivi uma boa parte da minha carreira profissional como jornalista e sei o que a sociedade, ou como a sociedade começou a pegar um bode expiatório ali e pega uma birra do trabalho do jornalista. Eu sou aquele cara chato que fala, pô, eu mando lá algum artigo seu e o cara, pô, mas não dá pra ler, tem que assinar o Globo.
Falei, ué, assina? Ah, não, manda o print. Eu falei, não, cara. Uma mensagem, então assinem o Globo. Você reclama... Não, é que muita gente reclama do sucateamento do jornalismo, mas não assina um jornal para... jornalismo exige... Então, é o famoso jornalismo de qualidade exige recursos. Exato. Gente, então, existe... Mas queria que você falasse um pouco para passar uma mensagem para as pessoas, enfim, deixar aqui o microfone aberto para você. Para quem até não conhecia o seu trabalho, ir lá tanto no Globo quanto no Instagram, já vi até aqui que está bem grande o perfil, não sei se cresceu muito durante esse processo, mas enfim, microfone aberto para ti. Bom, sobre o jornalismo, eu sou, acho que a pessoa, talvez, eu não sei se eu a mais adequada ou a menos para falar, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, e eu acredito realmente que o jornalismo, ele tem poder para mudar a sociedade. Se eu não acreditasse, eu não faria o que eu faço. E eu acho que a imprensa, como qualquer instituição, ela tem seus momentos, né? Mas nunca deixou de ser relevante. Nunca deixou de ser importante para o Brasil, para qualquer sociedade civilizada, ter uma imprensa forte. Tem momentos em que só isso está disponível. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso numa democracia. Você estava falando aqui de programas que você fez e que você foi muito criticado, no caso da entrevista... a gente falou fora do ar, né? Da entrevista com o José Dirceu, que... Enfim, até a entrevista aí ao ar, muita gente, de maneira não muito simpática, falando por que você está entrevistando esse homem, sendo que você é um canal do mercado financeiro? Eu acho que a gente precisa... Ainda mais que a gente está num ano eleitoral, né? A gente vai ter que se confrontar com debates duros, visões muito diferentes de Brasil, e sempre nesses momentos aflora uma certa agressividade. E eu não acho realmente, Thiago, que é uma particularidade só nossa, só dos jornalistas. Todo mundo que está nisso está envolvido. A gente viu a eleição municipal, como é que foi em 2024. Foi difícil para todo mundo, aquilo ali estava assoberbando as pessoas. Então, eu acho que a gente deveria... tentar fazer um exercício, assim, talvez seja o exercício mais importante do ano. Tentar se distanciar e como eu estou falando em curiosidade genuína, ouvir realmente o que as outras pessoas falam. Pode ser útil, né? Eu sei que é difícil, todo mundo tem os seus vieses, todo mundo já tem suas opiniões, mas num ano como esse, mais até do que em outros, eu acho que está na hora da gente abrir os ouvidos, abrir a mente e começar a ouvir o que as pessoas têm para dizer. Não significa concordar, não significa seguir, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas, sim, ler mais a imprensa profissional, isso é importante. É difícil para mim falar porque eu sou jornalista, né? Fica difícil a pessoa olhar e falar, claro que você vai dizer isso, mas eu realmente acredito que não tem outro jeito da gente voltar a patamares de civilidade desejáveis numa república, sabe? A gente precisa disso. O que a gente está vendo nesse caso do Banco Master, se a gente não tivesse uma imprensa forte, a gente poderia ver até que saiu no seu blog dos influenciadores que iam ser pagos para falar, para defender o Banco Master, e talvez as vozes contrárias ao Master, por atuarem em polos ou pequenos grupos, talvez não iam ter a reverberação que está tendo o seu trabalho dentro de instituições fortes, né, consolidadas, né, o Globo, a CNN, o Globo News, CBN, desculpa, o Globo News, isso acaba tendo um estofo, né, que ajuda também a... Porque o jornalismo profissional, ele faz isso, sabe? Ele vai estar sempre aqui. Não interessa quem está mandando, quem está deixando de mandar, ele vai estar sempre aqui. E é por isso que eu, por um lado, eu acho que teve muita mudança, mas ao mesmo tempo existem essas pessoas que fazem jornalismo profissional, mas é importante que as pessoas entendam que o jornalismo profissional, primeiro, tem o paywall, ele custa dinheiro, mas não é só disso que eu estou falando, ele exige, isso que eu acho importante as pessoas saberem, ele exige um método, ele exige uma técnica, ele exige preparo. Não estou dizendo que cada um não possa ter seu Instagram, lógico, pelo amor de Deus, todo mundo tem que poder falar tudo, né? Essa ideia de que hoje cada um é dono do seu próprio veículo, eu acho fascinante. Agora, você, para a sua, como é que se diz em inglês, seria literacidade, seria para o seu aprendizado, como é que você vai ler o mundo? Saber diferenciar quem são os seus interlocutores.
E por mais que se diga, não preciso pagar, porque eu tô vendo fulaninho no Instagram, não sei quem no YouTube, custa dinheiro. O Greco tá aqui, ele sabe quantos meses você passou apurando seus vídeos, não é isso? Muitos. Então, 3 semanas para fazer um vídeo, ler um livro, ligar para pessoas, juntar informação, isso custa tempo, custa dinheiro para entregar uma coisa de qualidade. Então, claro que há erros, muita gente erra, em todas as profissões erram, mas o que fica é a contribuição que a gente dá. E eu acho que, no geral, o jornalismo brasileiro, e você pode comparar com outros países, é um jornalismo muito, muito independente, é um jornalismo muito diverso, você não precisa ler só um jornal, um veículo, um site, você tem 1000 opções, mas tem diferença na informação profissional e na informação, na coisa da opinião. Você pode ver tudo, mas entenda que tem uma diferença no tratamento daquela informação. E isso vale para você. Vale para você aprender como é que você lida com seu filho, na criação dos seus filhos, vale para você fazer um investimento melhor, vale para você lidar com a sua carreira, vale para você votar. É importante. Então, não despreze isso, porque isso vai fazer diferença. Muito bom, muito bom. Excelente. Quer soltar uma última pergunta aí, Greg? Eu queria só perguntar para a Malu se, em termos de repercussão, essa cobertura do Banco Master está sendo a maior, uma das maiores da tua carreira? Ou teve outras matérias que tu se lembra que... O Odebrecht, sei que foi bastante também, mas... Não, acho que agora mais, porque eu tô em muitos lugares, né? Eu tô na TV, eu tô no rádio... No Twitter, teve uma época ali das matérias do Globo, que tava todo mundo falando no Twitter, né? E falando, pô, como a Malu é corajosa, né? Tá dando luz nesse problema bizarro, né? Enfim. E foi, acho que foi a cobertura que mais teve repercussão, que mais foi falada, assim, com certeza. Que está tendo repercussão, tá tendo, que não acabou, Malu. Não acabou, sabe-se lá quando acabará, né? Até na entrevista da Gaúcha, tu falou que isso é só a ponta do iceberg, né? Tem mais uns 80%. A gente estava falando isso hoje no Estúdio I, sobre o que vai acontecer, né? Se a CPI do Master vai ser criada, se não vai ser criada. É muito difícil saber essa altura, mas eu acho que o jornalismo e a polícia e as investigações vão ser muito importantes para as revelações que existem, que são necessárias, né, que podem vir a acontecer, porque é muito difícil quando você está num ambiente que está todo mundo de alguma forma enredado ali, né? Existe a tendência do acordão, né? Então isso a gente precisa da imprensa mais uma vez. Então acho que é isso, cara, vamos continuar trabalhando, não tem... é isso, não tem nem na metade da história, não está contada ainda. Mas você pode fazer seus vídeos, Greco. Vai ter que ser uma série, né? Vai dividindo em capítulos. Vai ter... É o único jeito. Porque... Não tem como, se você for esperar esse caso acabar para fazer o vídeo, você não vai... Cada semana é uma coisa nova. Você vai ter que dividir em capítulos. Não, aquela do contrato da escritório de advocacia, 129 milhões de reais, eu fiquei apavorado. Você é apavorado? 3,6 milhões por mês. Durante 36 meses. O Márcio Tomás Basso ganhava 20 milhões da Odebrecht. E era o melhor de todos, né? E ela que... A Viviane, ao que se sabe, não é uma... Eu acho que é o contrato das maiores advogadas do Brasil, mais né? alto que já se tem notícia. Não conheço. Pois que tenha vindo à tona. Por hora trabalhada também. Com certeza. Não, e o escopo super amplo, né? Mega vago. Muito estranho. Enfim, eu fico imaginando como é que deve ser a Malu em eventos sociais, né? Sei lá, vai no churrasco de alguém lá e chega a Malu. Porque se a gente chega já só fala disso, imagina. Nossa, é verdade. Mas eu saio muito com jornalista já também não quer falar de trabalho. Entendi. Pode virar uma profissão nova, Malu. Vai ser arroz de festa falar do Corinthians, gente, por que não? Não, o Corinthians aqui aqui tem a ditadura alviverde aqui, pra falar de futebol. Então vamos falar da Fictor? Não, aí deixa pra lá, vamos pro Aí, ó. Podemos também falar desse assunto, né? Hoje me perguntaram sobre a Fictor, eu falei, não, é que a
tem que ver quem vai queimar o filme de quem, né? Porque o Palmeiras tá jogando tão mal esse começo de ano que tá ficando até fio pra Victor ficar na camisa do Palmeiras, né? É isso. Malu, mas vamos pro ping-pong, porque eu sei que o jornalismo não para e você daqui a pouco tem que voltar pro Rio para trabalhar. Mas tem perguntas especiais aqui no ping-pong e são sempre as mesmas para todos os convidados. Você também vai responder, Greco. Então, perfeito. Se prepare. Vou começar com... Não, mas é melhor assim. Melhor assim. É melhor se preparar por uma semana ou não se preparar. Porque aí você já responde de bate-pronto. Eu sempre pergunto um livro de mercado. Você escreveu um livro técnico. Pode ser um livro técnico. Porque aí não necessariamente precisa ser de mercado. Mas se quiser falar um livro de mercado que você leu... Um livro técnico, eu não sei falar de livro técnico nem livro de mercado, mas tem 2 livros que eu acho muito legais para quem está no mercado. Um que eu li e reli e mastiguei ele todinho para fazer o livro do Odebrecht, que se chama Covil de Ladrões, ou Den of Thieves. Não sei se vocês já leram. É um livro-reportagem sobre o estouro da bolha em 1982, que deu origem, que é a história que deu origem para aquele filme com Michael Douglas. Ai, meu Deus, sumiu bem agora. Wall Street. Wall Street, Poder e Cobiça. Isso, exatamente. Esse livro foi muito importante para mim na minha formação como jornalista e eu acho que todo mundo que está no mercado financeiro deveria ler para entender como são formadas as bolhas, como funciona. É justamente esse o grande tema do livro, né? Ele faz um negócio Greco muito parecido com o que eu fiz. Aliás, eu imitei ele. Ele pega as delações premiadas desse caso, o pessoal que estava preso, ele refaz o caminho de tudo, ele reconta toda aquela história, ele volta nas pessoas que contaram as histórias e ele entrevista todas as outras pessoas que estão citadas ali e ele reconstrói aquela história a partir de uma visão mais completa. Esse livro para mim é exemplar de como fazer. Como é que é o nome dele em inglês? Den of Thieves. Covil de Ladrões, mas a versão em português, acho que, se eu não me engano, é da Record, eu não sei. Não, é que eu joguei aqui na... Mas tem em português, Covil de Ladrões. É que quando eu joguei na Amazon aqui, ele deu uma série. É John Stewart, se eu não me engano. Eu achei aqui a versão. John Stewart. James Stewart. James Stewart. Isso. É espetacular esse livro. Depois eu ainda li um outro dele, só sobre como contar histórias, em que eu aprendi demais. How to Tell, esqueci, mas James Stewart, os dois. Você ler como contar uma história também é muito interessante. Como fazer uma narrativa ser atraente, por que ele fazia determinadas escolhas de texto, de construção de texto. Eu aprendi muito com esse cara, James Stewart. E tem um outro que eu amo, que se chama O Homem que Roubou Portugal. Eu tenho do... Você já leu esse livro? Também é a história de uma grande fraude. Sim. Um sujeito que, olha, se nós estamos falando aqui desse caso, você não sabe nada, meu filho. Em 1916, um sujeito convenceu o Banco da Inglaterra a imprimir moeda portuguesa e inundou Angola de moeda portuguesa, causou uma inflação em Portugal, imprimiu moeda, não é que ele falsificou moeda, ele aplicou um golpe e conseguiu convencer a Casa da Moeda inglesa, que imprimia moeda portuguesa na época, e os caras imprimiram moeda real e deram na mão dele. Você tá pensando o quê, né? O negócio, a história das fraudes, ela é pródiga. Sensacional. E você, Greco, suas recomendações de leitura? De mercado? Uma de mercado e uma tema livre. Como a Malu já falou 2 aqui, já não sei se vai ter mais... De mercado, eu gosto muito de One Up on Wall Street. Peter Lynch. E um que é de mercado, mas é história no geral, é a biografia do Edmond Safra, eu acho muito boa. A Jornada de um Banqueiro. Sim. Achei que ficou muito bom. E o seu vídeo ficou muito bom também. Foi... Esse mas... é um livro, Lê. É excelente, acho que tu vai gostar. Foi o racional parecido com o da Odebrecht. Tava lendo o livro, putz, aqui tem que ter um vídeo. Aí do Odebrecht fez a coisa. Você já leu a do Luiz César? Ainda não. Nós recebemos então, lá e tá... Leia. E Ivan Santana, você lê? Sim. Ivan Santana é espetacular, né? Ivan Santana veio aqui no comecinho do Market Makers. E minha última ida ao Rio, eu jantei com ele.
Aí no final do jantar ele falou, você tem que me chamar para um novo podcast. Eu, porra, mas é lógico que eu te chamo. Ele tem muita história boa, né? Muito. É impossível não ser fã do Ivan Santana. Ele conta muito bem as histórias. Né? Cada livro sensacional. O cara era de mercado e também foi roteirista do Carga Pesada. Tipo, a história é muito interessante. Decide, criou o quadro. Não, cara incrível. Ivan Santana vai voltar aqui em breve. Que mais tem no Pinguim? Eu pedi para você um livro para não ler? Um livro para não ler é difícil para mim, mas eu não leio autoajuda. Não rola. Não leio autoajuda. Boa, verdade. Você jogou fácil, porque essa aí Você tem algum aí, Greco? Um nome? Cara, eu tenho um, velho, que é do Seth Godin, que é Tribos. Eu li justamente como a gente é criador de conteúdo, tem essa questão de criar audiência, criar comunidade, mas eu achei o livro horrível. Péssimo. Parece que tá sempre na introdução, sabe? Ele não desenvolve, é muito raso, umas coisas muito clichê, sabe? Só chavão. Mas no geral ele é um cara que eu gosto também, desse livro ele pecou. Uma música e por que essa música, Madu Gaspar? Uma música? Uma música. Não lembrava de nenhuma. Não? Eu não lembrava de você ter colocado no... então vai ser no improviso. Então tá. Como a gente tá no carnaval, como é que chama aquela música da Beth Carvalho? A gente se fala no olhar, no olhar. Eu só ouço essa música, meu filho, eu não tô podendo. E João Gomes, que eu tô fascinada com João Gomes. Meu... Então... crush. João Gomes... Meus gostos não estão muito, internacionais. Eu tô super... Não, mas bom. Suco de Brasil. Menina, eu tô vidrada nessa música da Beth Carvalho, por causa do carnaval. É muito boa, né? Só essa na minha cabeça. E você, meu amigo Greco? Cara, fui pego de surpresa, né? Eu não lembrava que tinha esse negócio de música pra falar. Desculpa, às vezes acontece. Quando deixam a pauta comigo, eu sempre me fico envergonhado. Uma música, né? Time do Pink Floyd. Foi lá, o cara caprichou. Gosto muito dessa. O solo é muito bom. Né? Aquelas My Way, né? My Way é a música mais citada. Sério? Aí, ó, tá vendo? E assim, vem do CEO de empresa ao gestor malucão, todo mundo adora My Way. Eu queria escrever um texto sobre ela para entender o que fascina. E a música da Beth Carvalho é Água de Chuva no Mar, para quem quiser. Água de Chuva no Mar. Um clássico. Tem uma outra música que eu amo, da Lauryn Hill, que chama To Zion. Conhece essa música? Olha, certamente, se for famosa, já ouvi. É a história dela com o filho dela. Como ela decidiu ter o filho dela. É linda, linda, linda. De nome eu não me recordo. Agora você falou de música com filho. Eu tô na fase de... Eu sempre ouvi hardcore, né? Eu sou um rock lá da Califórnia. E a gente sempre via esses roqueiros falando sobre protestos, sobre não sei o quê. E o último álbum do Goldfinger, a última música, é ele cantando Yesterday I Dropped You on the College. Tipo, ontem eu deixei você no colegial, na faculdade. Eu falei, caramba, meus ídolos estão ficando muito velhos. Tá deixando o filho na faculdade, tipo. E ele conta de uma musiquinha muito... Tudo vai ficar bem. Se você precisar de mim, eu tô aqui e tal. É linda a música, mas eu fiquei, caramba. Meu filho tá indo pra faculdade. Os caras são da antiga. Então essa aí, se você vê Acho que eu não posso ver, que eu vou chorar, então. Eu que não tenho filho ainda, fiquei emocionado. Imagina, é fofa. Um convidado que vocês gostariam de ver aqui no Market Makers. Essa eu mandei, né? Essa você mandou. Então não tem Daniel como fugir. Vorcaro. Manda ver. Sabe que ele quase veio? A gente trabalhava eu achei no... que você ia falar que ele... Antes dos acontecimentos. Tava acontecendo, ano passado. A gente trabalhava ali no Malzone, o nosso escritório, e o escritório do Master ficava lá. E aí nessas coisas assim de falar, um amigo em comum falou, vocês querem falar com o Porcaro? Toma aqui a assessoria e tal. Tava marcado. E a gente ficou, ele não vai vir, porque tá começando a ficar muito... Foi quando isso? Acho que foi perto daquela matéria da Piauí que fizeram o perfil dele. No momento que já tava começando. Espetacular a matéria também, muito boa. E aí, horas antes, a assessora falou, tá acontecendo muita coisa, vamos esperar um pouquinho, aí acabou não rolando. Mas quase que tivemos Daniel Vorcaro. Por pouco. Ia ser um papo
Interessante. Eu gosto muito Agora desse mais desafio. ainda, hein? Que agora tá muito... acho que tá muito até... sensível até demais pra falar. Sim. Mas é aquele desafio do, porra, o que eu vou falar nesse papo? Ia ser muito bom. E você, tem alguma mais fácil aí, Greco? Porque a Malu já passou um aqui meio difícil. Eu tenho um que queria muito ver, mas é quase impossível. Naginarras. Olha, esse aí já tentei muito. Eu recebi diversos nãos. O não educado, o não. Lorde, né? Uma hora vai. Uma hora vai, né? Seria bacana. Ele ou o Daniel Dantas eu gostaria de ver. Que também não vem. É difícil. Mas deixa anotado aqui. Vai que ele ouve aí e pensa, poxa, esse Salomão parece legal. Vou falar com ele. Vamos lá, fala. E pra fechar, a maior gentileza que já fizeram na vida de vocês. Malu Gaspar, qual foi a maior gentileza? Gente, você sabe que é muito difícil achar isso, mas eu fiquei pensando... Bom, eu por sorte, encontro muitas pessoas legais na minha vida, mas eu acho que é legal contar uma gentileza de trabalho, que eu fiquei me lembrando de quando eu estava em Nova York, menina, 25 anos, tentando descobrir um caso lá do Pita, se ele tinha feito algum negócio com uma empresa, vocês não vão lembrar disso, tinha uns cabos subterrâneos em São Paulo e tinha uma acusação de corrupção contra ele, a Metrohead era o nome da empresa. Nem sei se existe essa empresa, nem me lembro o que deu, mas a gentileza valeu. Eu, sem saber o que fazer, como é que as pessoas me davam, jornalismo tem isso, né? É gincana, te dava uma missão, o que eu faço? Eu liguei, eu vi que tinha uma matéria sobre a Metrohead no New York Post. Liguei para a redação do New York Post, pedi para falar com o repórter que fez aquela matéria e falei, me ajuda. Ele falou, vou te ajudar. O que você precisa saber? Aí eu falei, olha, eu estou cobrindo isso, eu não sei o que eu faço, não sei o que lá. Ele falou, você vai na rua tal, tem lá a corte, não sei o que lá, o tribunal, sei o que. Você vai entrar no computador e vai procurar todas as ações trabalhistas dessa empresa. E lá você vai botar tal e tal nome e você vai procurar todos os caras que estão processando essa empresa. Eu tenho certeza que você vai achar um fulano assim, 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 você liga para ele. Eu fiz... Cara, o cara não me conhecia, uma brasileira, ligou para uma redação. O que eu faço? E o sujeito... Aí depois ele marcou um café comigo e foi muito legal, esqueci o nome dele. Era um repórter das antigas que falou, coitada dessa menina. Foi muito... Cara, foi uma gentileza, foi uma generosidade... E eu já tive muitos jornalistas mais experientes do que eu, que me deram muitas dicas boas. Eu tenho eu não sei se é sorte, acho que é sorte, ou sei lá, consigo achar as pessoas que vão me ajudar. Eu tive experiências ruins na carreira, mas eu tive a ajuda de muita gente, sou grata a muita gente. Apareceram vários desses na minha vida, mas esse aí... Que da hora. Eu achei foi muito inacreditável. Assim. É muito louco, como poucos minutos da vida dele que fizeram uma diferença absurda. Nunca mais eu vou ver, eu nem lembro mais o nome dele. Mas eu lembro da cara dele, porque depois eu tomei um café com ele. Falei, vamos tomar um pouco, preciso te agradecer. Aí encontramos, trocamos ideia uma outra vez, depois eu fui embora, nem me despedi. E aí eu também, assim, descobri, entrevistei o sujeito, mas não foi nenhum grande furo. Mas o cara me deu um conselho que eu usei pra vida. Procure ações trabalhistas da pessoa que você está investigando. Procure quem está processando, o que está acontecendo, qual é o contexto. Ele deu aquele conselho, eu tinha 25 anos, eu falei, me deu uma lição, né? Foi muito legal, esse cara. Você me fez lembrar disso, Thiago Salomão. Que bom, então já trouxe desengatilhou alguma coisa. Vai ter... Vamos ver se... Eu tô tão poliana hoje, acreditando no mundo, no Brasil. Amanhã você me conta o que você sonhou essa noite, porque agora deve ter destravado tanta coisa, você deve ter um sonho muito louco essa noite. E você, Greco? Cara, a maior gentileza foi os meus sócios Matheus, Augusto e André terem topado criar o Curioso Mercado comigo, né? Largaram seus empregos, né? Acreditaram nesse sonho que, no início lá era tudo mato, né? Não tinha nada. Então isso acho que foi uma baita gentileza. E aí hoje o negócio tá andando, graças a Deus, né? Tá crescendo e tal. Mas olhando pra trás, tu vê, né? Que tomaram um risco, né? De ir junto, tipo... O Augusto, por exemplo, largou o emprego dele na Tramontina. Né? Então, assim, tu troca o certo
pelo duvidoso, né? Tipo, as pessoas nem entendem o que é o nosso negócio. Pô, como é que você ganha dinheiro? Explicar pra mãe dele, pra avó, né? Vou largar Tramontina. Então isso eu agradeço muito a eles. O Augusto, que é o jogador de Magic? Não, é o André. É o André? O André é jogador de Magic. Largou o emprego também pro Curioso. Muito bom. Bom, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. Obrigado, meu amigo. Invejável, e espero que mais pessoas conheçam. E foi muito legal ter feito essa collab com você. A primeira. Primeira de muitas. Primeira de muitas. Malu, espero que você tenha gostado da experiência, porque acho que você tem conteúdo para voltar aqui e contar mais algumas histórias. A gente mal falou de organização. 5 horas. Me pede para falar, eu saio falando, né? Mas obrigado demais. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Obrigada, gente. Valeu. Você que viu o episódio até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça, quinta e domingo às 18 horas eu tô aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast. E lembrando, Market Makers tem outros programas. Segunda-feira tem Risco Brasil, quarta-feira tem o Second Level, sábado tem o Crypto Never Sleeps. Tem conteúdo à vera para todos vocês, para todos os gostos. Até a próxima e tchau!